Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. O convidado deste episódio é um dos nomes que vocês mais me têm sugerido para trazer ao podcast. Ei-lo então, a pedido de muitos, Carlos Guimarães Pinto. Na verdade, eu não sei bem porque é que o nome do Carlos me tem sido tantas vezes proposto. Provavelmente porque há uma certa simpatia liberal entre muitos dos meus ouvintes. E provavelmente também, arrisco, porque o Carlos, sendo um liberal bastante ortodoxo, como vão ver, é um tipo sem peneiras e intelectualmente honesto, o que lhe tem valido ao longo dos anos admiradores mesmo fora da sua área política. O convidado tornou-se conhecido sobretudo enquanto presidente do Iniciativa Liberal, cargo que deixou por iniciativa própria em 2019, logo depois de o partido ter conseguido eleger o primeiro deputado. Um ato tão sem precedentes na política portuguesa que deixou muitos comentadores completamente desorientados, de repente sem poderem recorrer às respostas tipo pronto a vestir do guião tradicional da análise política em Portugal. O que levou muitos, em desespero, a diagnosticar, muito convictamente, uma luta fraticida dentro do partido. Ora, isso não se verificou e o Carlos acabou, aliás, por regressar concorrendo nas eleições do partido nas últimas eleições legislativas, tendo conseguido ser eleito deputado. Para além da atividade política, o convidado trabalhou como consultor de estratégia em vários países, é professor universitário e doutorou-se em 2020 em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Em 2021 fundou o think tank Mais Liberdade, o maior think tank português em número de membros, dizem eles, e eu acredito. Comecei por pedir ao Carlos para explicar os princípios do liberalismo tal como ele os entende. Princípios esses com que eu, como sabem, concordo em grande medida. Já tenho mais reservas, no entanto, e discutimos também isso, em relação à colagem de muitos liberais, e do Iniciativa Liberal em particular, a figuras como Friedrich Hayek, que escreveu livros muito relevantes como A Constituição da Liberdade, mas que tinham uma postura em relação à democracia demasiado ambivalente para meu gosto. De seguida, discutimos longamente as 3 principais medidas que o Carlos propõe para desbloquear Portugal. São elas baixar a carga fiscal, aumentar a concorrência e descentralizar. São medidas que passam, portanto, essencialmente, pelo menos 2 delas, por aumentar a liberdade económica no país. Mas é interessante porque a verdade é que no contexto mais geral do mundo ocidental, o sistema capitalista tem sido cada vez mais criticado nos últimos anos perante factos como o aumento das desigualdades nas últimas décadas, a captura dos Estados em muitos países por interesses privados e uma, segundo alguns críticos, ênfase exagerada no individualismo, que aliás já discuti aqui no podcast com o João Ferro Rodrigues. Ainda recentemente, Martin Wolf, comentador principal de economia do Financial Times e insuspeito de ser um anticapitalista, lançou o livro The Crisis of Democratic Capitalism, em que dá voz a várias destas críticas. Perguntei por isso ao Carlos a opinião dele sobre esta discussão e como é que podemos compatibilizar estas limitações do funcionamento do capitalismo a nível global, se é que o são, com a necessidade de medidas liberais na economia em Portugal. No final, confrontei o convidado com uma inquietação que há muito tempo me incomoda. Se os liberais defendem tanto a importância da igualdade de oportunidades entre as pessoas, de modo a que possa funcionar o chamado elevador social, por que é que a maioria não defende medidas para mitigar as óbvias desigualdades de ponto de partida que existem num país como Portugal? Especificamente, perguntei ao Carlos o que é que ele acharia sobre um imposto maior sobre as heranças. E quase consegui pôr um liberal clássico, ainda por cima com veia libertária, a defender mais impostos. Quase! Já vão ver, mas têm de esperar pelo final do episódio. E agora, deixo-vos com Carlos Guimarães Pinto. Espero que gostem. Carlos Guimarães Pinto, bem-vindo ao 45 Graus. Olá, Zé Maria. Muito obrigado pelo convite. Finalmente, dirão alguns ouvintes. Não, é um enorme prazer para mim estar aqui. Já sou ouvinte há algum tempo, como sabes. Não, mas por acaso és dos nomes mais sugeridos. Ah, sim? Sim. Tem alguma coisa a ver com Espero também o tipo de motivos. público. Sim, claro, mas acho que as pessoas não sugerem para querer ver a pessoa espalhar-se, não é? Mas eu não sigo um método muito formulaico para decidir quem convida e não convida. Às vezes é assim um bocado por instinto. Às vezes há pessoas que eu ponho na lista e depois passa-se um ano até eu repescar por algum motivo, tem a ver com o tema qualquer coisa. E no teu caso eu diria, talvez não no início, porque se calhar quando eu lancei o podcast ainda não eras uma pessoa, enfim, presente no espaço público, mas pouco depois eu pensei em convidar-te e depois, inicialmente tu estavas... Bem, agora também tens funções políticas, não é? Mas tinhas funções de liderança no IEL e, portanto, na altura não quis e tal, depois fui adiante e depois também pensei sempre, mas acho que não vai acontecer, que íamos concordar mais, mas acho que não vai acontecer. Acho que posso prometer já que não vai acontecer. É bom discordarmos, aliás, faz parte do pensamento liberal, o liberalismo epistémico, sermos capazes de discordar. Eu, como criei o podcast um bocado para discordar, ou para aprender, não é? Vou sempre com esse lado contrarian, não é? À procura de pessoas que discordem de mim, não é? Mas há um caminho intermédio, não é? Que é o caminho de discordares em algumas coisas e não concordares noutras. Mas enfim, avancemos. Eu acho que o caminho natural para nós começarmos a falar é
pela tua visão política, não é? Porque no fundo é aquilo que está na base do teu papel público atual. A tua visão política é liberal clássico, eu suponho que aí não haja grandes dúvidas. De onde é que ela vem? Onde é que tu sedimentas? Que fundações é que tu identificas, seja de valores, mas sobretudo de autores, de momentos, de experiências que tiveste na vida? Eu fui construindo esta visão liberal. Há quem diga que o liberalismo é mais uma prática do que uma teoria estrita política, que há pessoas que são liberais e têm ideologias ou componentes ideológicas diferentes. Eu acho que o liberalismo tem 4 componentes, sendo que 3 delas são aquelas que costumamos falar mais na vida política, que é o liberalismo económico, o liberalismo cultural e o liberalismo político. Eu acho que há uma 4ª componente, que é o liberalismo epistémico, que falámos há pouco, que tem a ver com a livre circulação de ideias e que ninguém se acha o dono e não da ter verdade. Certeza, não é? Tem mais a ver com uma certa atitude e um bocadinho menos a ver com aquilo que é a ação política em torno do liberalismo, embora eu acho que o liberalismo epistémico se vá tornar um pouco mais importante até no que toca à ação política, porque estamos cada vez mais a viver em sociedades que são intolerantes a outro tipo de opiniões e cada vez mais se aceita que haja grupos de pessoas que sejam guardiões da verdade, e isso pode vir a chegar à ação política em si. Mas a verdade é que este 4º pilar do liberalismo normalmente é pouco falado. Quando nós falamos em liberalismo em toda a linha, falamos sempre no económico, no político e no cultural. Pronto, o económico, estamos a falar da quantidade de recursos que o Estado vai buscar à economia sobre a forma de impostos, mas também sobre a forma de tempo, que é a burocracia, não é? Que são um recurso que o Estado vai buscar às pessoas, que é o tempo através das burocracias para servir esse mesmo Estado, e depois a forma como aplica esses recursos que vai buscar à sociedade. Qual é o modelo de prestação de serviços públicos que o Estado tem? Se é um modelo mais estatizado, se é um modelo mais assente na iniciativa privada, porque há vários modelos. Nós podemos prestar cuidados de saúde com um modelo completamente estatizado, como com um modelo, como no centro da Europa, que é completamente disperso, em que o Estado apenas financia e depois os prestadores são outros. O liberalismo económico é este pilar, em grandes palavras, será mais ou menos isto. Depois estamos a falar no liberalismo político, que passa pela defesa da democracia liberal, ou seja, um regime em que exista, por um lado, uma escolha das lideranças através de eleições, mas onde também existe a separação de poderes, checks and balances, e uma limitação constitucional àquilo que as próprias decisões democráticas podem fazer por maioria simples. A democracia liberal também tem esse tipo de coisa. Aliás, há uns tempos houve um comentador conhecido, foi Francisco Louçã, que chamou a isto, as democracias liberais querem, no fundo, condicionar a democracia, limitar as democracias. É isso que as constituições fazem, é garantir que há ali um conjunto de princípios que, mesmo com uma maioria simples amanhã não pode decidir expulsar os ciganos do país. Quer dizer, uma limitação à democracia, que numa democracia liberal se aceita que há um conjunto de princípios. Pronto, uma democracia liberal é um bocadinho isso. Depois passa o liberalismo cultural, que às vezes, quanto a mim, é errado, mas para as pessoas entendem melhor, diz-se muitas vezes que é o liberalismo dos costumes, mas eu gosto mais de chamar liberalismo cultural, que passa pelas liberdades negativas, ou seja, que cada um possa fazer qualquer coisa, mesmo que os outros não gostem, desde que não prejudique terceiros. Estamos aqui a falar em termos políticos, da questão das drogas, da questão dos direitos das pessoas LGBT e de outro tipo de liberdades, mas também estamos aqui a falar da garantia de acesso à mobilidade social, de garantia de educação e saúde, um patamar ao qual todos possamos ter, que nos deem ferramentas para nos construirmos enquanto pessoa. E eu gosto de definir muito o liberalismo nestes 3 eixos. Acho que cada vez mais vai ser importante incluir o liberalismo epistémico também nos eixos principais do liberalismo, porque começa a ser algo importante que eu acho que por si só merece uma categoria por si. Há quem goste de colocar o liberalismo epistémico dentro do liberalismo cultural. Eu prefiro que seja uma categoria por si, porque o livre troca de ideias
alimenta os outros todos. O próprio liberalismo económico, o mercado livre, não funciona tão bem se não houver uma livre troca de ideias a cientistas, empresários e possam expor as suas ideias, trocar opiniões. E sobretudo uma noção, das limitações do intelecto de cada pessoa individualmente, não é? E das limitações das ideias, não é? É isso. É alguma humildade intelectual que acho que hoje às vezes não existe. Admitir a possibilidade de estar errado. E admitir a possibilidade de estar errado é importante para o liberalismo epistémico, mas também é importante para o liberalismo político. Porque alguém que não admita sequer a possibilidade de estar errado, se perseguir uma utopia, se o fim for de tal maneira importante, se for de tal maneira benévolo, se ele colocar na sua cabeça que ele está completamente certo, só pode estar certo, e o seu objetivo final é de tal maneira virtuoso que todos os meios servem para atingir esse fim. E é aí que entramos nas autocracias mais perigosas. Eu acho que nenhum comunista anda aí a matar por gostar de matar, acho eu. Haverá psicopatas, certamente. Mas porque na sua cabeça acham que o seu fim é de tal maneira virtuoso e que estão de tal maneira certos que todos os meios justificam isso. E ter alguma humildade intelectual de assumir que podemos estar errados nas nossas posições ajuda-nos, pelo menos, a ter um conjunto de regras sobre os meios para lá chegarmos. Porque se no final concluirmos todos que os nossos fins estavam errados, e eu hoje admito que eu um dia possa vir a provar estar errado, nós vamos ser julgados por quê? Pelos meios que seguimos. Somente. Até porque ninguém nesta casa, nós estamos na Assembleia da República, não disseste isso, mas estamos na Assembleia da República, ninguém nesta casa vai atingir os seus fins. Absolutamente ninguém. Porque vai haver sempre eleições, equilíbrios, coisas que voltam atrás, à frente, pronto. Daqui a 20 anos acho que vamos ser todos julgados pelos meios que usamos para atingir os nossos fins, mais do que os fins que atingimos. E o liberalismo político vai muito nessa forma, que é limitar os meios que cada grupo de pessoas com diferentes ideologias, com diferentes objetivos, pode usar para atingir os seus fins políticos. E de onde é que te vem essa... Isto é sempre um exercício difícil, não é? Mas onde é que, olhando para trás, que influências é que tu vês, seja de experiências de vida, seja de leituras, que estão por trás da tua visão? Eu, a certa altura, escrevi uma breve biografia política e, como qualquer pessoa, como qualquer jovem ou grande parte dos adolescentes que não tem muito dinheiro e não percebe muito de economia ou como é que ele se gera, eu era uma espécie de anarquista ali com 14, 15 anos, era uma espécie de anarquista de esquerda. Já há muita gente com essa idade que está nessa fase. Tanto é que eu entrei na área de económico-social no 10º ano a pensar que ia para essa área para criar um sistema alternativo àquilo que é o capitalismo, pouco ambicioso. Aquela ideia que tinha, exatamente. E depois aprendi economia, e este instinto libertário de esquerda que eu tinha nessa adolescência tornou-se, quando juntei a isso o liberalismo económico, ainda hoje acho que há muitas pessoas que são libertárias de esquerda que, se aprendessem economia, tornaram-se liberais. Acho mesmo que existem imensas pessoas que têm os instintos certos e não sei o quê, só que não percebem necessariamente o suficiente sobre as dinâmicas económicas, e para mim isso foi muito importante quando aprendi um bocadinho mais sobre o liberalismo clássico, quando no curso de economia se aprende um bocadinho sobre as bases da economia, depois aprendi um bocadinho sobre a escola austríaca, que também foi uma influência interessante, a escola de Chicago também acabou por ser importante para mim, o Democracia na América também no sentido do liberalismo político. Tive ali algumas leituras nessa fase. O Economics in One Lesson, que é algo que eu ainda hoje sugiro a muitas pessoas, são autores que, não estando, acho que nenhum deles está completamente certo. Quem sou eu para dizer em que é que eles estão errados? Mas acho que ser capaz de ir buscar o melhor que cada um tem ajuda-nos a formar-nos enquanto liberais, e ajudou-me a mim certamente a formar-me enquanto liberal, ser capaz de ir buscar coisas que concordo, coisas que não concordo, mas que entendo o contexto histórico em que essas coisas foram escritas, e coisas que eu não concordo e acho que o contexto histórico não justifica a forma como foram escritas. Mas depois há autores que são geniais em várias coisas, até pelo contexto histórico. Por exemplo, John Locke. Criticaram muito John Locke por ter defendido coisas que hoje seriam indefensáveis. Mas, ao mesmo tempo, ele escreveu coisas que hoje são facilmente defensáveis e que na altura eram muito complicadas. Todas as questões em torno da tolerância religiosa, que na altura em que ele escreveu foi bastante complicado, hoje são consensuais, mas na altura... Essa é a dificuldade em olhar para esse tipo de trabalhos, não é? Porque como tu tens dificuldade em sair da realidade em que estás, e portanto há coisas que, por exemplo, esses autores mais antigos, às vezes é difícil apreciá-los, porque quanto mais razão eles tiverem tido, mais óbvio te parece o que eles estão a dizer, não é? É isso. Independentemente da coragem que tenhas adquirido na altura. E há coisas que até seriam óbvias, ou pelo menos aceitáveis,
aceitáveis naquela altura e que hoje não são, mas que nós avaliamos à luz daquilo que é o presente. Este autor que te gostas tanto, há 400 anos tinha um escravo. Sim, é verdade, sim, isso não é algo aceitável. Se por aí, né? Claro, se for por aí, qualquer um, não é? Sim. Portanto, para mim foi importante fazer isso. Acho que o próprio debate de ideias, eu comecei a debater política na blogosfera, numa altura em que se calhar também estavas por lá, numa altura em que na blogosfera havia um debate muito aberto de ideias, porque não estava tão politizado, as pessoas não iam lá para convencer as outras pessoas, ou não era uma ferramenta para influenciar pessoas. E cultivava-se uma certa diversidade, não é? É isso. Havia esse instinto e discutia-se com toda a gente e eu disse coisas erradíssimas que eu hoje olho para trás, que coisa idiota que eu disse naquela altura. Mas o ter dito essa coisa idiota, ter aparecido alguém a contrariar essa coisa idiota, foi essencial para formar o meu pensamento. Porque fui descobrindo, nesse percurso, quais eram os pontos fracos do meu pensamento político. E, em alguns casos, mudei. Noutros casos encontrei um argumentário que efetivamente tapava esse conjunto de pontos fracos. E isso foi importante. Hoje é muito diferente. Hoje as redes sociais já não servem necessariamente para isso, porque o contraditório é mais por insulto do que sim, outra coisa eu acho que esse espaço hoje está nos podcasts, em certo sentido, mas também estou a ser juiz em causa própria. Certo. E nos debates fechados, que é onde se consegue ter ainda um contraditório mais ou menos aberto. Infelizmente, a partir da altura em que a internet ou as redes sociais se tornaram em ferramentas de influência dos outros, ter razão é muito mais importante do que tentar atingir a verdade ou tentar chegar a algo que seja mais próximo da verdade, que era aquilo que nós na blogosfera, quando tínhamos 50 ou 60 visitantes, tentávamos fazer. Expunhamos uma ideia, descobrimos que a ideia era estúpida passado uma semana, que certamente não a admitíamos no dia, mas passado 2 semanas se calhar já admitíamos e crescíamos com isso. Isso ajudou-me a crescer, tive muitas pessoas que me recomendaram leituras que foram importantes para mim também, e tudo isso me ajudou a formar-me ideologicamente. Sim, tu falaste há bocadinho da importância que teve a economia, e eu tenho sempre algum cuidado com isto, porque eu partilho dessa impressão, ou seja, de que tu estudares economia te dá, enfim, uma noção não só da paisagem do que é possível, como das medidas que tenderão a resultar mais e das medidas que tenderão a resultar menos. Portanto, acho que há uma literacia económica que ajuda, e acho que é difícil alguém que tenha estudado economia rejeitar coisas como a concorrência, por exemplo, quer dizer, mas também não quero levar isto demasiado ao extremo, não é? Porque senão parece uma coisa paternalista e, sobretudo, parece que, quer dizer, há vários economistas de esquerda neste sentido, não é? Mas claramente acho que ajuda. Mas tu falaste aí, por exemplo, da escola austríaca, que já não é economia mainstream, não é? Aí já não tem a ver com aquilo que tu aprendeste no curso, digamos assim, mas já com, enfim, incursões até libertárias, não é? A escola austríaca. Certo. Acho que tem ideias interessantes, mas são muito libertárias. Não é? Introduz algumas questões, por exemplo, na epistemologia, que eu acho que é interessante, a forma como o conhecimento se cria. Acho que a escola austríaca tem esse contributo fantástico, é a forma como o conhecimento se cria, a forma como o conhecimento está disperso. Acho que isso é importante e tem muito a ver com a forma como os mercados funcionam. Mas aí já estás no... Isso estava muito presente no Hayek, por exemplo. Mas já é mais uma coisa de filosofia política, não é? Mais do que de economia tout court, não é? Mas também de economia. Quando nós olhamos para os mercados como mecanismos de descoberta, acima de tudo, eu acho que a escola austríaca teve um efeito fantástico a desmistificar porque é que os planos não funcionam. Porque é que os planos estatais há 10 anos, há 5 anos, planos quinquenais, não funcionam. Eu acho que ninguém conseguiu desmontar isso tão bem como os autores da escola austríaca, precisamente por o conhecimento estar disperso. Porque nenhum ser humano, nenhum grupo de seres humanos, por muito inteligentes que sejam, conseguem concentrar o mesmo tipo de conhecimento que está disperso por milhões de pessoas. Simplificando muito a teoria, obviamente é mais complexa do que isto. E esse contributo é fantástico. Acho que esse contributo da escola austríaca é muito bom, depois outras escolas tiveram outro tipo de contributos, mas independentemente de não concordarmos com muitas outras coisas que alguns autores da escola austríaca dizem, e há muitas coisas com as quais eu não concordo, especificamente acho que o foco excessivamente económico do liberalismo da escola austríaca é algo com o qual eu não concordo, mas que vai-se buscar algo que é muito valioso para alguém pensar o liberalismo. É engraçado tu dizeres isso, porque eu acho que eu não tenho a certeza que ele lhe chama assim, mas essa ideia da difusão do conhecimento e do liberalismo epistémico, acho que é das ideias mais fortes do Hayek. Já acho menos fortes e até duvidosas outras ideias dele. E lembro-me de, salvo erro, isto foi de certeza quando o IEL elegeu o primeiro deputado, o João Coutinho de Figueiredo entrou assim na Assembleia a assinar com já não sei se era o caminho da servidão ou a Constituição da Liberdade. Sim. E enfim, eu entendo, e eu lá está, há coisas do Hayek que aprecio, mas há outras coisas que ele tem que sobreviveram muito mal o teste do tempo. Desde logo, para não ir mais longe, estando nós, na Casa da Democracia, uma visão muito, no mínimo, ambivalente em relação à democracia, porque ele era muito perentório nesse aspecto. Eu não diria que ele era antidemocrata, mas era pelo menos
democrata, no sentido em que a democracia era algo que, a longo prazo, idealmente teríamos, mas não era o essencial. Até porque podia, ele tinha noção, e isso é um dos desafios do liberalismo económico, que existe alguma tensão entre as duas, não é? Portanto, ele preferia um liberalismo, o que ele chamava liberalismo não democrático, como aconteceu no Chile, por exemplo, e como aconteceu até certo ponto, ou por outra, não aconteceu, mas ele estava convencido que estava a acontecer em Portugal, por exemplo, até há uma carta célebre dele, escrita ao Salazar, ou sobre Salazar, já não sei muito bem, e portanto essa ambivalência foi uma coisa que não sobreviveu muito bem. Eu, por acaso, confesso que, lá está, apreciando esse outro lado dele, como liberal não achei muita graça a ver aquilo usado como uma espécie de Bíblia, não é? A questão é, nenhum autor tem a verdade completa. Isto faz parte da humildade intelectual que temos que ter. É por isso que eu não gosto muito de quem diz eu sou seguidor deste autor. Não, pá, cada um tem as suas coisas boas, tem os seus contributos, até porque não nos podemos esquecer, por muito geniais que todas as pessoas têm, eram seres humanos. Sim, é uma pessoa só, claro. Portanto, eram pessoas que não podiam saber sobre tudo, pensar sobre tudo e têm o seu contexto histórico. Mesmo mas o Hayek é um tipo que tinha aquela visão sobre a democracia ser utilizado por um partido, ou seja, não quero entrar aqui numa coisa demagógica, como é lógico, não é? Mas percebes onde eu quero chegar, não é? Mas mesmo essa visão, às vezes um pouco mal contada, mas efetivamente tinha uma visão que eu não concordo, mas que via a democracia ainda assim como o melhor de todos os sistemas. Ele, na altura, quando descreveu a Constitutional Liberty, foi no sentido de fazer uma coisa que hoje existe em todos os países desenvolvidos, que é uma Constituição que limite até onde é que a democracia pode ir. Por exemplo, uma democracia tecnicamente não pode limitar os direitos de propriedade. Nós não podemos, por maioria, 51% das pessoas dizer a partir de agora a propriedade dos outros 49 pertence-nos a nós. E era um bocadinho nessa direção que ele ia. Depois houve, quanto a mim, alguns exageros retóricos, é verdade, aos quais eu não seguiria, mas mais uma vez, estamos a falar de autores que cada um tem muitos contributos positivos e que juntando esses contributos positivos se constrói um pensamento estável. E como é que tu... Há um aspecto engraçado do teu percurso, e engraçado isto é, que eu acho que vale a pena explorar, que é o facto de tu teres vivido no Dubai durante uma série de anos. É verdade. Eu tenho amigos que vivem lá também, e aliás eu próprio já lá estive, e lembro de estar lá e ter exatamente um pensamento muito relacionado com esta questão que nós falávamos agora, que é, o Dubai é um país com bastante liberdade económica, obviamente para uma parte da população, que são basicamente os nativos e os ocidentais, digamos assim, apesar de ter essa liberdade económica, é uma ditadura, não é? E é uma ditadura bastante, em alguns pontos, bastante rígida. E, portanto, há aqui uma espécie de contradição, porque de facto existe liberdade económica, de facto existe prosperidade, quer dizer, de facto é um país com uma economia muito mais dinâmica do que a portuguesa, por exemplo, quer dizer, e acho que Portugal podia aprender com várias coisas, quer dizer, não tenho problemas nenhuns em dizer isso, mas para quem passa por essa experiência deve ser, enfim, eu imagino que provoca alguma, até, luta interior, não é? Alguma dificuldade em reconciliar essas posições. Provoca. Eu quando fui para o Dubai, como para qualquer pessoa que tenha as minhas origens sociais, a possibilidade de ganhar imenso dinheiro sem pagar impostos, a liberdade económica e para além de tudo, não é só a questão fiscal, é que é uma cidade efetivamente vibrante, em que pessoas vão para lá sonhar e abrem empresas e de repente têm uma vida que nunca sonhavam ter, porque e progridem, liberdade económica, agora tem mais alguma burocracia, mas efetivamente é um país onde se pode sonhar, em que o liberalismo económico dá a possibilidade às pessoas de sonhar. Eu acho mesmo que só quem nasce no privilégio de não ter que se preocupar com dinheiro é que consegue ignorar a importância transformadora de ir para uma sociedade, para a sua própria vida. Pá, na altura, às vezes conto esta história, eu quando fui para lá, apesar de tudo, já trabalhava aqui há uns meses em Portugal, mas tive que pedir o meu único empréstimo na minha vida, que pedi, foi para pagar as rendas dos primeiros meses quando fui para o Dubai. A calção, né? E passado poucos anos voltei com dinheiro para comprar a minha casa sem pedir um empréstimo, e se tudo correr bem na minha vida, não sei, pode não correr. Aquele empréstimo que eu fiz à bancária terá sido o único da minha vida, espero não voltar a precisar desse tipo de endividamento. E foi bastante libertador. Mas eu tinha um escape, porque depois havia uma questão, um problema de falta de democracia, obviamente, de liberalismo político, e eu tinha um escape. Que é, eu já na altura escrevia em blogs, podia discutir política, esse escape, a minha vontade de discutir política, eu fazia em relação à política portuguesa, podia fazê-lo, não fazia em relação à política do Dubai, não falava sobre isso lá, obviamente, mas tinha esse escape. Mas esse período, a certa altura, eu fui percebendo o quão mau é sentir-se preso a esse ponto, sentir-se que não se pode dizer esse tipo de coisas. E isso coincidiu também com um certo crescimento daquilo que foram forças políticas com alguns cariz autoritário já nos países desenvolvidos. Isso também despertou em mim a importância de olhar também para as liberdades políticas, para o liberalismo político, porque é muito fácil para nós, estando em sociedades que são democracias há algum tempo,
que aceitamos que são consolidadas e nem sequer ponderamos a possibilidade de termos outra coisa que não seja uma democracia, dar isso por adquirido e não lhe dar a importância. Essa experiência foi importante para mim também nesse sentido, de pensar, não nos podemos esquecer daquela parte, não nos podemos esquecer do liberalismo político, de garantir que as instituições funcionam, que há checks and balances. Para mim isso foi bastante importante também neste desenvolvimento que eu tive e na liberdade cultural, que é outra coisa que falha no Dubai também, que se calhar até para quem vai lá até acaba por sentir um pouco mais isso, embora os ocidentais não sintam tanto isso, porque nas zonas ocidentais essa liberdade, sendo ilegal, é tolerável, vamos dizer assim, pronto. Mas despertou-me um bocadinho. Eu lembrava-me de voltar para a Europa e sentir coisas que já não sentia há algum tempo. Sei lá, coisas como, posso comprar álcool num supermercado qualquer. Esta noção, que para nós é um dado adquirido, e lá eu sei que só tenho 3 lojas onde posso ir e tenho que mostrar um cartão, e tinha uma licença que na altura ainda dizia licença de alcoólico, para comprar álcool, dizia Alcoholic License. Hoje já se chama licença de álcool, mas na altura nós tínhamos papel que tínhamos uma licença de alcoólico, mesmo estigmatizante, podíamos comprar para podermos comprar álcool. Eu imagino que tenha dado, que isso se calhar é o ponto mais importante, não é? Eu estava a enfatizar este ponto, que acho que é interessante analisá-lo, mas a experiência sobretudo ter-te-á ensinado até o ponto contrário, que é uma democracia que não consiga pôr comida na mesa das pessoas, não é sustentável. Ou seja, quando eu digo pôr comida na mesa, que é no sentido lato, se quisermos uma economia que não cresça, que não dê prosperidade às pessoas, e sobretudo a noção do locus de controle, que consegue gerir a sua vida e subir e tem essa possibilidade. Porque para a maioria das pessoas, eu apesar de tudo incluo nesse leque de pessoas que pensam a democracia e têm uma espécie de relação emocional com a democracia, parece que aquilo é suficiente, mas não é. Quer dizer, para a maioria das pessoas, para o cidadão comum, as pessoas podem ser democratas e podem gostar, obviamente toda a gente prefere viver numa democracia do que num país que não seja uma democracia, mas querem sobretudo bens materiais, não é? Claro, estão sobretudo preocupadas com isso. Exatamente. Não, mas eu acho que este ponto é importante. O cidadão médio está primeiramente preocupado com bens materiais e depois preocupado com bens... Isso depende do nível em questão. É como qualquer pessoa, tu só te preocupas com dinheiro ou bens materiais até certo nível, e a partir desse nível, quando tens boa parte das tuas necessidades cobertas, começas a preocupar com outras coisas. Tu, se não comes, se não tens o que comer, a tua primeira preocupação é essa, não é qual é o sistema político. Sim. Mas o meu ponto é que vai um pouco acima do só ter que comer ou não é? É possível, exatamente que vai, e é por isso que é importante pensarmos nas liberdades no seu conjunto. Mesmo, obviamente, defender a democracia liberal, acho que é fundamental defendermos isso, mas para além disso precisamos de outras liberdades para que as pessoas possam ter algum tipo de bem-estar. E isso é importantíssimo. Muitas vezes quando se fala na importância do liberalismo económico, vem dizer, mas estás a desvalorizar. Não. Os 3 pilares são extraordinariamente importantes. Também não queres viver numa democracia em que toda a gente é xenófoba e as minorias são maltratadas. Portanto, o liberalismo cultural também tem que estar lá e é importante. Ninguém quer viver numa democracia em que toda a gente seja miserável e haja uma xenofobia institucionalizada. Isso também não é algo que se queira. Portanto, os 3 pilares são importantes. Para uma pessoa se sentir livre, os 3 pilares são importantes. Se há níveis diferentes em cada um, ou preferências de cada um, portanto, alguém que saia de Portugal, onde o principal pilar que está a falhar é o liberalismo económico, e de repente vai para um país onde existe imenso e tem oportunidades de vida que nunca teve, se calhar dá uma importância a isso, mas ao fim de algum tempo, como aconteceu comigo, começa a sentir falta das outras pessoas e sentir falta de voltar para a Europa. Até porque já atingiu o nível a partir do qual as preocupações materiais deixam de ser importantes. Também, mas não foi só isso, que é ter a experiência dessas liberdades faltarem. Sim. Que é algo que nós aqui já damos por adquirido e não sentimos essa falta, portanto já não valorizamos tanto. Quando se tem a experiência de estar em países em que isso não acontece, isso não foi só o Dubai, porque quando estava no Dubai trabalhei em mais de 20 países ali à volta, onde passava a semana, depois vinha ao fim de semana ao Dubai, estive noutros países que também não são democracias, e sentia isso. Eu lembro que uma vez estive no Sudão, um país que gostei muito enquanto país visitar, e fiz uma coisa, vi uma parada de militares, assumi que aquilo era uma coisa turística. Eu era o único estrangeiro que estava lá, obviamente, não havia estrangeiros a ver aquilo. Levantei a máquina fotográfica, coisa gira, uma parada de militares, ia preso. Verdadeiramente, fui detido lá na altura, perguntaram o que é que eu estava a fazer, porque o que é que estava a tirar fotografias a paradas militares, e depois penso nisso, faz algum sentido. Há lá uma ponta em Khartoum de onde não se pode tirar fotografias.
Ainda hoje não entendo porquê. Quer dizer, um rio fantástico, o rio Nilo, não é? Que atravessa ali, são os dois Nilos, o Blue Nile e o White Nile, que atravessam a Khartoum. Aquela é uma imagem fantástica. Khartoum é uma cidade muito bonita. E eu fui para lá tirar fotografias e disseram, estas coisas que nós só nos apercebemos quando sentimos falta, quando as vivemos, também nos ajudam, para mim, ajudam-me a formar enquanto liberal em toda a linha. Sim, eu percebo o que queres dizer, claro. Essa perspectiva é interessante. Falta, sim. Bem, na verdade temos democracia já há quase 50 anos, não é? Mas é relativamente recente, mas sobretudo quer dizer, consolidou-se bem e depois pelo enquadramento na União Europeia, a pessoa já nem pensa que exatamente. Pode regredir, na verdade pode, mas pode acontecer, mas não pensamos nisso. Mas nós nem tomamos sequer essa possibilidade. E note-se, o liberalismo político vai para além da democracia, que uma democracia sem separação de poderes, rapidamente é uma democracia liberal, sim. Exatamente. Uma democracia não é só eleições, não é? Isso é uma democracia eleitoral. Tecnicamente, não sei, na Rússia existem eleições. Aquilo não é uma democracia em lado nenhum, só o PCP que deve achar que é. Sim. Olha, eu queria falar das tuas ideias em relação a Portugal e de propostas concretas que são propostas do IEL, mas acho que há aqui 3, sobretudo, que tu em particular enfatizas. Eu digo 3 porque foi um artigo teu que tu partilhaste comigo, que se chamava O Trilema da Miséria, salvo erro. O Trilema da Miséria, sim. Não, por acaso não é o nome do artigo, mas esse é o termo que tu usas. Portanto, tu fazes em 3 bandeiras que um partido liberal devia ter para Portugal, que é baixar a carga fiscal, diminuir o centralismo. Curiosamente, ainda esta semana mandaram uma intervenção tua sobre a descentralização. Sobre o centralismo, exatamente. Por coincidência, e diminuir as restrições à concorrência. Vamos discutindo, se calhar, uma por uma? Sim. Vamos começar pela carga fiscal, que se calhar é aquilo pelo qual o partido até é mais conhecido. E a carga fiscal tem uma questão, que é se calhar o método mais fácil ou mais rápido para aumentar a competitividade do país. Portugal tem uma enorme escassez de capital. Quem sabe economia percebe que isto quer dizer, quem não sabe às vezes é muito complicado explicar o que é escassez de capital. E escassez de capital é aquilo que leva a que alguém com grandes qualificações não tenha um emprego que lhe permita ficar em Portugal, não possa receber o mesmo que recebe noutros países. É parte, possivelmente, para cá ser uma pergunta que eu te queria fazer mais à frente, mas talvez seja parte da explicação para o puzzle do aumento das qualificações enorme que ocorreu nas últimas 2 décadas e ainda não ter dado em crescimento económico. Não ter dado crescimento económico, porque falta capital. Eu, às vezes dou o exemplo que agora não posso dar muito por causa da questão da TAP, mas é como se formássemos 1000 pilotos, mas só tivéssemos um avião. Quer dizer, aquele avião tinha os pilotos todos, mas primeiro os pilotos não iam ganhar grande coisa, porque se um não quisesse o emprego havia mais 999, e os pilotos que não tivessem o avião para conduzir, se fossem obrigados a conduzir tuk-tuks, tinham a mesma produtividade que alguém que não tivesse o curso de piloto. E o capital é isto, o capital é termos estes aviões para que os pilotos tenham essas qualificações, possam fazer isso. E nós não temos, não somos atrativos. E há muitas razões para isso. A mais fácil, porque mexer no sistema de justiça é extraordinariamente complicado, mexer na teia burocrática é extraordinariamente complicado, eu gostava de falar sobre isso a certa altura, porque isto é muito complicado, há vários obstáculos a isso. A carga fiscal poderia ser o mais fácil, obviamente tem um custo, mas poderia ser o mais fácil, e foi aquilo que muitos países do leste da Europa seguiram após a queda dos regimes comunistas. Eles precisaram de capital, foi reduzir a carga fiscal para atrair investimento, para reter o seu próprio talento. Esse é o primeiro. A questão da concorrência é importantíssima, ou seja, garantir que nenhuma empresa ou organismo, pode ser público ou privado, pode retirar rendas de monopolistas da economia. Isso é importantíssimo, ou seja, que haja dinamismo no mercado, que as empresas possam falir, que as empresas que falhem possam falir, dando lugar àquelas que têm mais sucesso, melhores métodos de gestão, que haja um dinamismo permanente na economia, aquela busca pela verdade, aquele liberalismo epistémico que estamos aqui a falar. Isto tem muito a ver com o liberalismo económico, com o liberalismo epistémico. Esta questão do trial and error, que haja concorrência. Como é que se corrige a falta de concorrência? Basicamente é diminuir as barreiras à entrada, esse é o primeiro, porque à partida... Ordens profissionais, por exemplo? As ordens profissionais, as licenças para o setor das telecomunicações, quando se privatiza empresas como a ANA, não se privatizar em conjunto, mas se nós pensarmos, grande parte dos monopólios um dia foram empresas públicas. A questão esteve, enquanto eram empresas públicas, nunca foram divididas e depois foram privatizadas em conjunto. Ainda hoje acho que um dos piores erros, que nunca vai ser visto dessa forma do governo na altura da Troika, foi terem privatizado a ANA em bloco. Deviam ter feito aninhas e depois privatizar cada uma delas, sabendo que as aninhas todas juntas não teriam valido tanto como aquela ANA. Mas porquê que não vale tanto? Porque a ANA não tem monopólio. Tem poder de monopólio, que tem custos está a capturar uma renda prazo, para sempre. Enquanto aqueles contratos não forem revogados, irá ter custos no país. E a EDP foi a mesma coisa durante muito tempo. Nós ainda hoje só temos uma refinadora, que é a da Galp,
Eu tenho falado muito da Galp, ultimamente até me dizem que quando a defender aquilo, não. Felizmente a Galp, grande parte dos lucros que tem já não são em Portugal, ao contrário do que as pessoas pensam. Há muitas pessoas que acham que a Galp, os lucros deles são das vendas de combustíveis nos pós-combustíveis. É uma ninharia, é 5% dos lucros, é irrelevante. Grande parte dos lucros estão fora do país. Mas há uma coisa, que é a refinação ainda hoje tem um monopólio. E como é que se combate isso? Permitindo que haja mais licenças para as atividades que são licenciáveis ou que até deixem de ser licenciáveis de todo, e por outro lado abrir o país à concorrência externa. Importantíssimo para dinamizar aquilo que são as nossas empresas. A minha tese de doutoramento foi um bocadinho sobre o setor exportador português e sobre o papel das multinacionais no país. E a descoberta, que não foi uma grande descoberta, mas consegui provar isso, é que as multinacionais e as empresas portuguesas que exportam pagam mais aos trabalhadores, são muitíssimo mais produtivas, porque estão expostas à concorrência internacional, e por estarem expostas à concorrência internacional têm que ser mais produtivas, empregar mais gente qualificada, mudam os seus métodos de gestão. A importância da conconcorrência é enorme para tudo. A nossa crise foi, em grande medida, um problema dos setores não transacionáveis. É isso, exatamente. E fomos salvos pelo setor transacional. Exato, sim. Aliás, a minha tese foi um bocadinho sobre isso, que é, quando nós olhamos para a propensão à exportação das empresas portuguesas, ela vinha sendo a mesma nos últimos 15, 20 anos. Nunca muda, era quase um dado adquirido da economia portuguesa, que empresas com mais de 20 trabalhadores, 10% delas exportavam. E durante a crise isso mudou pela primeira vez. De repente houve um crescimento da propensão à exportação das empresas portuguesas. Porquê? Não havia mercado interno, tiveram que se virar para algum lado, e ao ter que se virar para algum lado, ao ter que concorrer com os melhores do mundo, elas próprias melhoraram os seus métodos, tornaram-se mais produtivas, começaram a pagar mais aos trabalhadores, porque tinham que reter os melhores e por aí fora. E a concorrência é algo essencial. Depois, a descentralização tem a ver com o facto de o próprio poder político dever ser descentralizado e estar mais próximo das pessoas. Idealmente, como liberal, o poder deve estar no indivíduo. O máximo possível, aquilo que o Estado puder deixar que seja o indivíduo a decidir, as coisas que não sejam possíveis devem estar o mais próximo possível do indivíduo. Qualquer poder que possa estar no indivíduo em vez de na Câmara, deve estar no indivíduo. Na Câmara em vez da região, deve estar na Câmara. Na região em vez do Governo Nacional, deve estar na região. Porquê? Por duas séries de motivos haveria mais. O primeiro é a capacidade de escrutínio, que é mais próximo quando está mais próximo das pessoas, e isso é importante. A segunda é a aproximação entre quem contribui e quem beneficia das decisões. Escrevi um artigo há pouco tempo sobre a questão das portagens. As portagens, nós hoje sabemos que se deixarmos de ter uma portagem na autoestrada do Algarve, os contribuintes do país todo vão pagar para que as pessoas que atravessam aquela autoestrada diariamente não tenham que pagar essa portagem. Isto pode ser uma decisão que maximiza o bem-estar público. Não vou dizer porquê. Eu, quando dava aulas de análise de investimento, um dos exemplos era precisamente autoestradas com e sem portagens, e porquê é que às vezes não ter portagens pode maximizar o bem-estar. Mas tem um custo, que é, de repente tens o país todo a pagar aquela autoestrada. Se estas decisões fossem tomadas ao nível regional, ou seja, se o Algarve tomasse essa decisão, nós contribuintes estão mais próximos. O benefício e o custo, sim. A população que paga, que são os contribuintes, está mais próxima da população que beneficia, que são as pessoas que andam ali. Isto acaba com um conjunto de ineficiências que existem no pagamento e no recebimento de benefícios do Estado, no pagamento de impostos e recebimento dos benefícios do Estado. E por isso a descentralização é algo tão importante. Nós, se olharmos os países melhor geridos na Europa, em que são assumidamente melhor geridos, em que a despesa pública é melhor gerida, em que o Estado funciona melhor, são os países mais descentralizados. Vamos falar dos países do norte da Europa, toda a gente fala, os países nórdicos. O Estado é enorme lá, o Estado central nos países nórdicos é cerca de metade do nosso. Porque grande parte da gestão daquilo que são os recursos, daquilo que são os serviços públicos, é feito a nível local, e isso também leva a um respeito maior, porque as pessoas se sentem mais quando abusam e por aí fora, um escrutínio muito maior daquilo que é o exercício do poder local, e por isso a descentralização tem sido das coisas que têm uma péssima imagem em Portugal, porque as autarquias têm uma má imagem, mas que funciona em todo lado. Eu acho que não têm todas uma má imagem, há uma variação muito grande. Muitas vezes a ideia, acho que até é alimentada pelo círculo de opinião que muitas vezes está concentrada em Lisboa, é que as câmaras é um conjunto corrupto. Sim, sim. Porquê? Porque só existe um Estado Central e muitas câmaras, portanto é muito fácil identificar muitos casos de pequena corrupção
nas câmaras. E quando eu digo pequena é em relação à corrupção que pode existir no Estado Central, que é enorme. E os casos mais gritantes dão nas vistas, não é? Toda a gente se lembra do Valentim Loureiro a distribuir eletrodomésticos. Certo. E mesmo, quer dizer, nós quando ouvimos uma notícia de casos de corrupção nas câmaras municipais, estamos sempre a falar em dezenas de milhares de euros. Quase sempre, não é? Ele recebeu 20 mil euros dali, 20, 30 mil euros, não é? Não vou dizer, mas há um caso famoso de corrupção do Estado Central, alegada corrupção do Estado Central, que estamos a falar, porque ainda é alegada até ser julgado, ainda é alegado, que não vai acontecer. Quando estamos a falar das alegações em torno de um primeiro-ministro, não estamos a falar de 20 ou 30 mil euros, estamos a falar de decisões de centenas de milhões de euros, que foram as autoestradas, que terão resultado alegadamente num benefício pessoal de dezenas de milhões de euros. Quer dizer, quando somamos esses casos todos das câmaras juntos, se calhar não dava para um mês daquela corrupção. E um dos problemas da descentralização é que muitas vezes é feita sem dar os recursos ao poder local e, portanto, não funciona bem por isso, não funciona bem por isso, porque tu descentralizaste, mas não deste recursos. É isso. E aquilo torna-se o poder local como departamentos do Estado Central. Isso não é descentralização, isso é tarefização. Estamos a dizer, olha, tu é que vais fazer isto, eu é que mando, eu é que tenho os recursos, mas tu é que vais fazer isso com os recursos que eu te der. Isso não é descentralização. Depois aí tem um mau sem ter o bom. E depois há outro, num país como Portugal, eu acho que há outro benefício da descentralização, que tu não falaste agora, mas falavas nessa intervenção que eu falava há bocadinho, que é quase até cultural, mas de um centralismo lisboeta. Eu digo isto, quer dizer, eu não sou de Lisboa, mas vivo em Lisboa, portanto, quer dizer, hoje em dia faço parte desse meio, mas há quase é um bocado aquela metáfora do peixe estar na água, portanto nem tem noção do que é água, não é? Portanto, tu, vivendo no meio desse ecossistema, nem te passa pela cabeça que as coisas pudessem ser de maneira diferente, não é? Tu davas até os exemplos engraçados do Instituto da Vinha e do Vinho, por exemplo, que de facto é paradoxal, né? Está ali ao pé do Marquês, né? Ao pé do Marquês, exatamente. Isso é um centralismo histórico, mas e quando se falava de descentralizar o Tribunal Constitucional para Coimbra, eu lembro que aquilo deu um sururu gigante, e não quer dizer que não houvesse... Exatamente. Até parece mal, né? Não quer dizer que não houvesse razões, claro que há argumentos de ambos os lados, não quer dizer que nós reconhecermos que há um problema de centralismo significa que tudo tenha de ser descentralizado. Certo. Mas E é um debate que tem de se ter, não é? E há riscos, mas é um debate que tem de se ter, não é? E depois há este centralismo político transforma-se num centralismo cultural que se alimenta a si próprio. Eu acho que é importante falar disso. Que é isso. A forma como, ao se concentrar o poder todo aqui, o poder económico sente-se atraído porque o Estado tem uma grande dimensão e ao ter esta dimensão o poder económico tem que estar perto, não é? Porque é um cliente importante, é um regulador. Não é? E depois concentra-se aqui, atrás do poder político e do económico, o poder mediático. Às vezes digo isso, hoje posso dizer porque estamos aqui num órgão de comunicação social alternativo, mas o poder mediático acaba por se concentrar aqui, o que faz com, por razões práticas, grande parte dos comentadores, daquelas pessoas que formam opinião, também só têm esta vivência daquilo que é Lisboa, ou que se não tiver só, é uma forte influência sobre aquilo que as pessoas têm, e depois as pessoas escrevem e falam sobre aquilo que vivem, não é? Mais proximamente. Claro, inevitavelmente. E de repente transformam-se problemas que são problemas locais, questões, muitas delas locais, em questões nacionais. Eu lembro, a certa altura, a legislação sobre o Uber. Quando se começou a falar da questão do Uber e da ameaça que o Uber iria trazer, ainda era só táxis, só carros na altura. Eu vivia a 5 km do centro do Porto e não conseguia chamar um Uber para a minha casa. O Uber era um problema de Lisboa. O alojamento local, ainda hoje, é um problema de 3 ou 4 freguesias de Lisboa e 2 do Porto. É uma questão que só é importante aí. Imagina alguém, até em Aveiro, já não vou dizer em Castelo Branco, um carrazeiro de anciães, em Aveiro, mas o alojamento local está a tirar casa. Eu conheço 2 ou 3, percebes? Eu acho que eu lembro do Francisco Mendes da Silva dar esse exemplo também. É ridículo. Eu lembro de, a certa altura, o noticiário ter aberto com uma pastelaria que fechou em Lisboa. Eventualmente achei que era importante, acho que era a Suíça, não sei o que. Mas era, se calhar, importante para uma elite muito pequena e eu não sabia o que era a pastelaria suíça. Acho que a grande parte quem vivesse fora de Lisboa não fazia a mínima ideia do que isso era. E depois transforma-se em política, que é, se nós olharmos para os presidentes da Câmara de Lisboa, aquilo é basicamente um degrau para a política nacional. Nós hoje temos como primeiro-ministro um ex-presidente da Câmara de Lisboa. O Carlos Moedas ainda nem se tinha sentado na cadeira de presidente da Câmara de Lisboa, já o viam como futuro primeiro-ministro. O Ministro das Finanças também foi Presidente da Câmara de Lisboa e vem como sucessor do Costa e de repente, percebes? Sim, tivemos o Sampaio, tivemos o Santana Lopes. São vários. Lá está, é coisa. Isso não acontece com mais nenhuma Câmara de país. Não acontece com o Porto, curiosamente. Nem sequer com o Porto. Ninguém vê. Tiveste o Rui Rio, mas não correu bem. Sim, exatamente. Isso é algo que se alimenta a si próprio e cria um país demasiado descentralizado, demasiado desigual, que também coloca muita pressão sobre a capital.
Isso também coloca, quer dizer, as pessoas hoje não têm uma vida necessariamente muito confortável aqui, pelo preço da habitação. O preço em relação à qualidade, nossa, foi das coisas que me assustou quando andei aqui a ver casas em Lisboa. Não foi só o preço, paga-se muito por casas. Por casas mais. E isto está relacionado com a questão da concorrência, porque o centralismo também leva a que as empresas que fornecem o Estado estejam maioritariamente localizadas em Lisboa, que no fundo está a restringir a oferta, não é? Significa que as que estão longe não é porque não queiram, não é porque não podem, não é? Não quer dizer que exista uma limitação rígida, mas é-lhes pelo menos mais difícil aceder a serem fornecedores do Estado. Ele leva a isso e depois a economia aqui à volta é muito de não transacionáveis, porque vive muito do Estado, vive muito desse tipo. Então, quem decide tem muito na sua cabeça as necessidades dessa economia e não de outra qualquer. Por exemplo, eu hoje não sei os números, a última vez que olhei para os números, o norte do país, em termos relativos, tem um excedente comercial superior ao da Alemanha. O norte do país, que é uma das regiões mais pobres do país, mais pobre que os Açores neste momento, é também uma região altamente exportadora. E o que é importante para uma região que vive das exportações, que vive muito das exportações? É importante que as empresas possam ser fiscalmente competitivas e por aí fora. Mas não é esse o pensamento de quem está aqui. Quem vive neste mundo, para uma economia funcionar, porque para a economia de Lisboa funcionar, é preciso haver muita despesa pública, muito dinheiro do Estado. E a questão do IRC, para que o IRC? Não, isso é uma preocupação de quem tem que competir com os estrangeiros, que são as empresas que estão lá do outro lado. Lisboa, obviamente, tem um déficit comercial enorme, uma coisa enormíssima, enquanto o norte e o centro do país têm excedentes comerciais, principalmente o norte do país. Portanto, estamos aqui a falar de políticas nacionais que são decididas tendo em conta um contexto muito local e que depois acabam por não favorecer outras regiões que têm outros contextos. Uma coisa que eu te queria perguntar é o caso da Irlanda, porque é um país que tu falas muito, como outros liberais, mas é muito centralista. É verdade, é verdade. Por isso é que eu falei no trilema, que é dessas três coisas, que é centralismo, falta de concorrência e alta carga fiscal, um país consegue sobreviver com uma. Pode ser centralista desde que tenha concorrência e seja fiscalmente competitivo, que é o caso da Irlanda. Os países nórdicos têm a outra componente, que é têm uma grande liberdade económica no sentido de haver muita concorrência, são descentralizados, mas depois têm alguma carga fiscal e conseguem sobreviver apesar disso. Depois há outros países que juntam. Nós temos os três. Nós podemos sobreviver com um. Podemos crescer e ter algum sucesso com um, é isso que prova. Portugal tem os três. É um país centralista, muito fechado à concorrência, ainda muito fechado à concorrência e com elevada carga fiscal para o seu nível de desenvolvimento económico. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. A questão da concorrência e do centralismo, eu concordo completamente contigo e, aliás, acho que se tiveres, agora deixo aqui esse repto, se mantiveres essas duas bandeiras, acho que já estás a fazer um grande serviço ao país, porque são dois caminhos que me parece evidente que seriam benéficos. Na questão da carga fiscal, eu concordo contigo que, olhando para outros países, é evidente que Portugal precisa de baixar a carga fiscal, sobretudo precisa de baixar o IRC. Há um gráfico que é muito fácil de tu fazer, que é se tu puseres os países por nível de IRC, tu tens de facto países com nível de IRC muito alto, mas eles são todas economias que são competitivas por outra forma. Mesmo o caso de França. Ora, nós não somos, ou seja, nós temos um IRC muito alto, mas não temos competitividade por outra via que consiga absorver aquele IRC. Portanto, esse ponto é evidente. Agora, eu percebo parte da oposição da esquerda a esta medida. Percebo a parte que tem a ver com o Estado Social, porque obviamente há aqui um tiro no escuro, não é? Quer dizer, nós não sabemos o que vai acontecer. É possível que isso gere crescimento económico que no fundo vai aumentar o bolo e portanto vai aumentar a massa fiscal mesmo com uma taxa mais baixa, mas é possível que não aconteça. Mas sobretudo eu acho que há muitas pessoas à esquerda, algumas delas até economistas, que têm uma aversão a isso e eu percebo porquê. O problema é que nós não conseguimos fazer nada em relação a isto. Não é? Qual é o ponto deles? É que tu vives numa economia globalizada, hoje em dia está a haver alguma reversão da globalização, mas para todos os efeitos vives numa economia globalizada. Portugal está integrado na União Europeia, o que significa que tu não tens política cambial e não tens política monetária. E os países têm, apesar de tudo, ainda política fiscal. E como tu não tens fóruns que permitam harmonizar a política fiscal, há uma espécie de race to the bottom, não é? Que os incentivos para cada país é baixar mais e mais as taxas de impostos. Não é? O que isso vai provocar a prazo é fácil de entender, não é? É que, para nós, é um problema de teoria de jogos, no fundo, não é? Para nós pode fazer sentido baixar impostos e, de facto, provavelmente vai gerar crescimento económico a prazo, mas se todos os países fizerem isso, tu vais acabar com
Estados sociais menores porque não conseguem financiar-se porque todos os países se tornaram em refúgios fiscais, não é? No fundo é isso que acontece. E eu percebo, quer dizer, nós não podemos resolver isso, não é? Mas eu percebo essa aversão, porque de facto esse é um problema. Quer dizer, se a pessoa diz só simplesmente, não, a solução é muito fácil, baixamos os impostos. Sim, mas isso vai resultar provavelmente no curto prazo, eu apesar de tudo acredito que sim, mas a longo prazo não é sustentável, não é? Há vários exemplos de países que fizeram isto na fase de desenvolvimento em que Portugal está e que de facto funcionou. A própria Irlanda hoje tem uma despesa pública per capita superior à nossa. Eles gastam mais em saúde, gastam mais em educação, porque a certa altura souberam tomar este tipo de decisão e a partir daí o crescimento económico que isso gerou permitiu-lhes hoje terem melhores serviços públicos. Desculpe, Roberto, isso é verdade, mas isso só acontece porque isto não isoladamente, certo? Não, e porque na verdade não existe uma concorrência perfeita entre os Estados, porque como os Estados são democracias e as coisas têm que ser votadas, tu andas a vocifrar há anos para que se baixe o IRC e ainda não foi baixado, claro. Embora na verdade fizesse sentido. Não é? Claro, ou seja, estas coisas não acontecem necessariamente e portanto a Irlanda tem tido aqui uma espécie de almoço grátis durante algumas décadas. Não é? Aquilo que falávamos há pouco dos benefícios da concorrência também se aplicam aos Estados. Os Estados o que é que têm? Os Estados obtêm receitas, que são as receitas fiscais, e depois têm um conjunto de despesas, a forma como aplicam essas despesas. E tal como uma empresa monopolista que tenha rendas de monopólio tenderá a ser muito menos eficiente na forma como usa as suas receitas e poderá pagar salários excessivos aos seus gestores e poderá desperdiçar um conjunto de dinheiro com os seus fornecedores. Um Estado que não esteja exposto a qualquer tipo de concorrência fiscal ou que não esteja condicionado na sua capacidade de gerar receita fiscal tenderá a aumentá-la de forma infinita até ao limite em que o possa fazer. Portanto, eu não vejo a concorrência fiscal como um mal em si, da mesma forma que não vejo a concorrência entre empresas como um mal em si. Acho que pode gerar eficiências interessantes os países perceberem que se aumentarem demasiado uma taxa de imposto, isso pode ter efeitos negativos, pode expulsar empresas, pode expulsar pessoas e então terem essa capacidade de se limitarem no aumento fiscal. Eu não lhes chamaria um race to the bottom, porque ninguém vai deixar de cobrar impostos porque há um conjunto de despesas que tem que ter. Mas admites que há uma tensão aqui entre a democracia e a liberdade económica, não é? Ou entre pelo menos o Estado Social e a liberdade económica? Não de todo, porque aquilo que irá fazer é todos os países, porque vivem numa democracia, querem fornecer um conjunto de serviços às pessoas, porque senão perdem eleições, não é? Têm que encontrar a forma mais eficiente de o atingirem. E quem for capaz de fazer isso, ou seja, fornecer serviços públicos de qualidade da forma mais eficiente possível, também conseguirá cobrar menos impostos. E ao cobrar menos impostos, atrai ainda mais investimento, retém mais certo. Sim, é dinâmico, é verdade. E consegue melhorar a vida de toda a gente. Uma das falácias que vejo muitas vezes é, não, mas se nós reduzirmos impostos, nós temos que definitivamente reduzir o Estado Social ou a qualidade do Estado Social. Primeiro estamos a esquecer aqui uma componente que é a componente de eficiência. Os serviços que o Estado presta hoje podem ser muito mais eficientes. Eu lembro de ver o Ministro da Educação orgulhar-se se gastar 6.000 e tal euros por cada aluno. Eu não me sentiria orgulhoso de nada disso. Isso só demonstra que o sistema é brutalmente ineficiente, porque qualquer escola privada, até de muita qualidade, serve um aluno por muito menos do que isso. A minha filha está numa escola privada e paga muito menos do que isso por ano. E tem um ensino de qualidade. Portanto, há a questão da eficiência. E depois há outra coisa, que é todos estes serviços de educação, saúde e a proteção social. Hoje em dia Portugal gasta cerca de 100 mil milhões de euros todos os anos, um bocadinho mais de 100 mil milhões de euros, foi aquilo que gastou em 2001, em 2021, acho que em 2023, não tenho os números na cabeça, mas acho que já está mais perto de 110 mil milhões de euros, estamos a falar de 110, e as despesas com saúde e educação juntas, as duas, saúde e educação, são um quarto disto, menos de um quarto disto, aliás. Se juntarmos isso à proteção social, atingimos cerca de 65 milhões, portanto é à volta de 60% daquilo que é os gastos. Portanto, saúde, educação e proteção social, incluindo pensões e por aí fora, estamos a falar de 60 e pouco por cento daquilo que são os gastos do Estado português. E o resto? Nos últimos anos, e eu fiz este discurso aqui há algum tempo, o Estado português adicionou mais de 30 mil milhões de receita desde que António Costa se tornou primeiro-ministro. Ninguém diria que em 2016 não havia educação para as crianças. Tínhamos problemas de saúde como temos hoje, tínhamos problemas de pensões como temos hoje, por aí fora. Mas ninguém diria que vivíamos num estado anárquico. As receitas de IRC andam à volta dos 5, 6 mil milhões por ano, que é um quinto. Nós amanhã acabávamos com o IRC e mesmo assim ainda teríamos mais 25 mil milhões de receitas do que tínhamos quando António Costa tomou posse. Nós podemos reduzir a coleta de IRS a metade,
que ainda assim ficámos com mais receitas do que tínhamos quando António Costa tomou posse. E ninguém vai dizer que nessa altura vivíamos numa anarquia em que não existia Estado Social. Existia. Portanto, é possível. É possível. Qual era a diferença? É que se fizéssemos este tipo de cortes nos impostos sobre os rendimentos, tornar-nos-íamos num país muito mais atrativo, a prazo teríamos mais capital, seríamos capazes de reter e atrair mais talento e a própria economia cresceria, o que permitiria também haver mais dinheiro para estas despesas públicas. Depois perguntam-nos, mas onde cortar? Que é uma pergunta muito complicada para quem não tem o Excel das finanças, que é, para onde é que vai o dinheiro? Nós tudo o que sabemos é, isto tudo vai para a educação, isto tudo vai para a saúde, e depois há ali uma coisa que é os serviços centrais, umas dezenas de milhões de euros, mas o quê? Essa é outra das reformas que é preciso fazer, que é de falta de transparência do Estado. Sim. É isso, pá, já anda a pedir isso há não, muito tempo. Isso e de falta de recursos da Assembleia. Da Assembleia, isto é, do Poder Legislativo, se quisermos chamar, que no fundo é a oposição. Não é? Para escrutinar, não há isso. Isso não existe. E o pior, eu acho que muitos destes recursos não existem mesmo para quem governa, que é o pior de tudo. Mas existem mais. Existem mais. Mas nós estamos a pedir há imenso tempo uma coisa muito básica que qualquer empresa tem, que é receitas e despesas por organismo. Uma coisa muito simples, pá, que todas as empresas em Portugal são obrigadas a preencher e a dizer porque é que a Direção-Geral das Atividades Económicas não tem que dizer isso. Quanto é que nós gastamos todos os anos? Isso não existe. Nós estamos a pedir isto há imenso tempo. Aquele observatório que recebe dinheiro do Estado, quanto é que recebe e quanto é que paga? E eu começo a acreditar que não nos darem isto não significa só que não queiram dar, significa que não têm. Ou seja, que todos os meses se enviam cheques, salvo seja, enviam-se cheques, enviam-se transferências bancárias e não há uma contabilização de custos dos organismos de Estado. Normalmente é aquela navalha de Ockham e há outra qualquer que tem a ver com isso. Né? Não atribuas à má vontade o que pode ser explicado por incompetência. Ou neste caso, falta de recursos. Falta de recursos. Assim, não me custa acreditar. Mas tu, desculpa lá, eu sou um chato, já sabes. Sim. Tu deste uma resposta habilidosa à pergunta, disseste várias coisas com que eu concordo. É evidente que nada disto vai contra a necessidade de reformar o Estado. Isso, como imaginas, não tenho nada contra. E é evidente também que é bom os Estados competirem. Ou por outra, a concorrência é boa em todas as áreas, ou em quase todas. Eu aí estou completamente de acordo contigo. O problema é, nós queremos que a concorrência entre os Estados aconteça sobretudo em áreas que não necessariamente a área fiscal, não é? Aconteça relacionada com a atratividade, liberdades económicas, liberdades de outro tipo, qualidade de vida, quer dizer, uma série de coisas. Quando tu estás a fazer a concorrência pelo sistema fiscal, o que vai acontecer é, de facto, um race to the bottom, ou pelo menos para baixo, e a concorrência, quer dizer, uma das coisas, a concorrência é boa para nós, consumidores, e para empresas que queiram entrar. Não é necessariamente boa para as empresas que estão dentro, não é? E neste caso, por analogia, essa concorrência não é necessariamente boa para os cidadãos, porque para ti, país individual, no curto prazo, tens um benefício, e vamos dar isso de barato, e eu acredito que isso aconteceria, tens um benefício de crescimento económico que vai gerar um aumento do bolo, mas se todos os países fizerem o mesmo, o que tu vais fazer é vais convergir para outro equilíbrio, que é um equilíbrio com uma base fiscal menor do que aquela que tu partiste. Esse é um desafio, quer dizer, eu não quero dizer com mas isto os países não fazem todos o mesmo. Nós temos a Irlanda, temos um conjunto de países mais pobres que optaram por esse caminho, porque efetivamente é um caminho mais fácil e rápido da acumulação de capital, mas, no entanto, a França continua a ter um IRC alto. Por hora. Os países nórdicos continuam a ter taxas de impostos altos. Mas imagina que a Estónia lhes começa a morder os calcanhares, não é? Para dar um exemplo, não é? Mas se fosse para morder, já teria mordido. Ou seja, eles conseguem, através de outros mecanismos, também serem competitivos em áreas onde o conseguem ser. E os impostos baixaram, quer dizer, os dados mostram que o imposto, confesso, não sei exatamente como é que é calculado, não é? Mas a taxa taxas reduziram à medida que o fluxo de capitais foi se tornando mais aberto, ou seja, que as empresas e os investidores podiam investir em qualquer sítio, o que foi muito bom para os países pobres, não? Foi extraordinariamente bom para os países pobres. As corporate taxes vieram por aí abaixo. Mas os países, como tu dizes, concorrem noutras coisas. Amanhã, o Mali podia ter um IRC zero, muitas pessoas não iam para lá investir. Sim. Porquê? Porque não tem um sistema de justiça que garanta que a propriedade privada mantém-se propriedade privada, porque não tem confiança que o sistema legislativo se mantém exatamente igual. Portanto, há um outro conjunto de coisas. Mas para quem tem este conjunto de problemas que são muito difíceis de resolver quase culturalmente às vezes... É a medida mais simples, era o que tu dizias no início. Sim. É a forma mais rápida e até de alimentar reformas no outro lado. Por exemplo, eu falo muito da questão da taxa única. A taxa única foi introduzida em muitos países da Europa de Leste. E, entretanto, muitos deles, já depois dessa introdução e beneficiarem de algumas das coisas boas, introduziram já uma segunda taxa. No caso da Eslováquia, penso que já tem 3 taxas. Portanto, eles perceberam os benefícios que retiravam dali, retiraram esses benefícios e quando chegaram a certo patamar, pronto, a partir de agora vamos voltar a um esquema mais progressivo em que temos aquela taxa. Há diferentes medidas para diferentes alturas, dependendo da posição em que o país está.
Havia um tema que eu tinha muita curiosidade de saber a tua opinião, porque o debate em torno de questões económicas, não por acaso, é o mais complexo de todos, não é? E é por isso que está sempre presente na política e é por isso que divide mais as pessoas, mesmo pessoas com uma cultura política sofisticada, se quisermos. E quando nós falamos destas medidas e medidas de liberalização, parece haver aqui uma espécie de contrassenso, porque, por um lado, há pessoas que olham para Portugal e dizem que Portugal tem um problema de liberdade económica, ou de falta de liberdade económica, e apontam uma série de coisas, quer dizer, basta ir pegares na posição de Portugal numa série de rankings de liberdade económica que não qualificamos especialmente bem, e há coisas que são óbvias, como a questão dos licenciamentos, de restrições à entrada no mercado, quer dizer, não precisamos de entrar em questões mais controversas como esta ou a questão do mercado de trabalho. Mas depois, por outro lado, tens uma crítica que tem ganho cada vez mais peso e que hoje em dia é feita por muitas pessoas, quer dizer, liberais assumidos, aos excessos, se quiseres, ou aos desvios do capitalismo a um nível global. Não é? A um nível global que eu diria que é mais ao nível dos países ocidentais. Porque depois, por cima disto, tens ainda uma terceira camada que complica isto mais, que é, se tu olhares para o capitalismo nos últimos 20, 30 anos a um nível mesmo global, aí a narrativa volta a virar no sentido positivo, em que é uma história de sucesso. Quer dizer, basicamente tu tiveste uma liberalização, sobretudo das economias asiáticas e sobretudo da China, que tem um peso gigante e que retirou milhões e milhões de pessoas da pobreza. Não é? E tu tens aqui 3 níveis, descendo a escada ao contrário. O nível global, que é muito positivo, o nível ocidental, que é negativo, quer dizer, há várias críticas que são feitas e a meu ver, bastante justas, e depois tens o nível de Portugal, que é positivo ou de positivo, isto é, seria positivo ter mais, no fundo. E os 3 níveis estão ligados. Que é, houve ali uma revolução na passagem do século, quando a globalização, até aí, nos anos 80 e 90, a globalização estava muito restringida àquilo que nós chamamos agora os países desenvolvidos. À União Europeia, aos Estados Unidos e alguns países na órbita destes 2 blocos, o Japão, a Austrália e Nova Zelândia, e depois alguns países ali na órbita, e a globalização estava muito focada aí. O que é que aconteceu, precisamente com o alargamento da Organização Mundial do Comércio, a entrada precisamente da China, mas também de outros países asiáticos? O que é que acontece sempre que se abrem trocas comerciais? Isto é os meus alunos não vão perdoar, que eu não me lembro quem é que deu este... Penso que é o Kolar de Revzinski, que é quando se abre um país ao comércio internacional, o fator mais abundante desse país é o fator que tende a ganhar. O que é que isto quer dizer? Que quando um país escasso em capital, como era o caso da China e da Índia e esses países, ainda é o caso da Índia, se abre, o fator que mais vai ganhar, tendencialmente, será o fator trabalho. E o inverso acontece no outro país. Nos países em que o fator capital seja mais abundante, é esse que irá ganhar. O que é que aconteceu com a entrada dos países mais pobres na Organização Mundial de Comércio? Esses países mais pobres começaram a produzir tudo aquilo que é trabalho intensivo, tudo aquilo que exige muitos trabalhadores, porque eles têm salários mais baixos, e de repente toda a produção de tudo aquilo que exige muitos trabalhadores passou para lá. Colocou uma pressão sobre a procura de trabalhadores nesses países, que eles no princípio podiam responder porque tinham uma grande capacidade de trabalhadores ainda por usar. No caso da China, a migração que aconteceu das aldeias para as cidades para trabalhar nas indústrias e por aí fora, mas a certa altura deixa de haver esse excedente e os salários começam a aumentar. E os salários na China aumentaram brutalmente. É uma história de sucesso. Hoje um operário na China ganha quase tanto como um operário cá, que é uma coisa que há 20 anos era impensável. Sim, sim. Tirou-se imensa gente da pobreza desses países, ainda existe imensa pobreza. Eu vivi 6 meses na Índia e uma das coisas que me marcou na vida, e o meu liberalismo também, foi a Índia, aqueles 6 meses, mas falaremos nisso noutra altura. Ainda existe bastante pobreza lá, mas tirou-se muita gente da pobreza. À custa de quê? À custa de uma estagnação salarial das pessoas que tinham as mesmas qualificações, ou seja, as pessoas pouco qualificadas nos países desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos. E criou-se ali um fosso. De repente, tu se tivesses capital dos países desenvolvidos, tinhas um mercado muito maior, podias vender por muito mais gente, podias investir também nesses países e retirar retornos. Quem tinha capital conseguiu crescer mais. Quem não tinha, os trabalhadores pouco qualificados, de repente estavam em concorrência com trabalhadores pouco qualificados da Índia e da China, que eram muitos mais e mais disponíveis para ter salários mais baixos. E isso foi o que fez com que o capitalismo, com que a globalização retirasse muita gente da pobreza, principalmente nos anos 90 e no princípio deste século, imensa gente em todo o mundo, mas que ao mesmo tempo tivesse contribuído para estagnar as condições de vida das pessoas com menos qualificações dos países desenvolvidos. Isto foi o que aconteceu. Isso criou um conjunto de conflitos políticos, aliás, o aparecimento de forças mais extremistas ou de forças menos democráticas ou forças mais populistas nos países desenvolvidos teve muito a ver com essa insatisfação, que é inegável, que resulta de um mecanismo do capitalismo, da globalização, que na sua totalidade
foi benéfico para a humanidade, porque tirou muita gente da pobreza, só que ao nível do país, quando olhamos ao nível do país, deixou a vida de algumas pessoas estagnada, e isso é um problema. As democracias não são globais, as democracias são locais. Portanto, a democracia portuguesa, ou a democracia americana, ou a democracia inglesa sofreu com isso, que é de repente tem um grande conjunto de eleitorado que não vê a sua vida a melhorar. A vida melhorou pela via da inovação tecnológica, mas isso e do lado do consumo, outra história, exatamente. Mas em termos de rendimentos, muitas pessoas gostavam de ganhar muito mais do que ganhavam há 20 anos e não conseguem isso. E estas três coisas estão ligadas, portanto, porque Portugal, no princípio deste século, era um pobre num clube de países ricos. A sua posição era: nós temos mão de obra barata, portanto vamos ter muita Era a China procura. da Europa, salvo seja, não é? Exato, era algo desse género. Mas... China de há 30 anos, não é? Ou 40, não é? Mas que poderia crescer e por aí fora. De repente, encontrou-se uma posição intermédia. Quando entram as Chinas e as Índias, Portugal já não era o pobre do grupo, portanto já não tinha esse fator diferenciador de ter mão de obra mais barata, mesmo que qualificada mais barata, mas também não tinha capital. Não era um país que de repente podia investir na Índia, na China e retirar retorno disso. E demorou um bocadinho a encontrarmos o nosso lugar, que hoje já conseguimos encontrar um bocadinho melhor, mas demorou um bocadinho. A tudo isto acresceu a entrada no euro, que fez com que não tivéssemos esse mecanismo de reequilíbrio na balança comercial, que é a desvalorização cambial. Normalmente o que é que acontece quando um país tem um déficit comercial muito grande e tem moeda própria? A moeda desvaloriza, tens um déficit comercial, há uma menor procura pela tua moeda por causa desse déficit. A moeda desvaloriza, o que faz com que as tuas exportações fiquem mais competitivas e é um mecanismo de reequilíbrio automático. Portugal perdeu isso. De repente tinha exatamente o oposto, que é, tínhamos um déficit comercial enorme, mas o euro estava-se a valorizar porque a Alemanha tinha um excedente comercial. Mas pronto, não vou aborrecer demasiado as pessoas que estão lá a ouvir com questões de economia internacional, mas todos esses fatores efetivamente influenciaram a forma como isto contribuiu. Mas tu não achas, do lado da crítica que é hoje em dia feita ao capitalismo, do lado dos países ocidentais, não é? Parte eu concordo contigo, é parte... E atenção a isto, para fazer aqui o disclaimer, eu acho que nós às vezes até discutimos demais este tema em Portugal porque nós temos outras necessidades mais prementes que têm a ver com aquilo que nós falamos. Mas ainda assim, tenho curiosidade de ter a tua opinião, porque há parte destes efeitos que de facto têm a ver com mudanças tecnológicas e com, no fundo, uma redistribuição da riqueza, até uma diminuição da desigualdade a nível global pela ascensão destes países, que é, quer dizer, do ponto de vista moral, uma coisa boa, mas há outros efeitos que são negativos e que são verdadeiros e que têm a ver com um certo capitalismo rentista, não é? Uma captura do Estado em vários países por elites económicas, por elites políticas também, mas por elites económicas, muitas vezes uma concorrência que é restringida. Não é tanto o velho privilégio não é tanto que não existe absolutamente concorrência. Nós vemos, por exemplo, a economia americana é muito dinâmica e, portanto, se tu fores ver os CEOs das principais empresas, são pessoas que chegaram lá por mérito próprio, mas nem toda a gente podia ter chegado lá, né? Ou seja, pronto, eles não são os filhos do CEO anterior, não é? É verdade. Mas as pessoas, nem toda a gente podia ter chegado lá. Portanto, há ali uma injustiça gigante em pessoas que são completamente fora do sistema e o sistema está a capturar. E depois a globalização, que é, quer dizer, como imaginas, eu acho uma coisa bastante boa, quer dizer, em quase todos os aspectos, mas tem um aspecto negativo de enfraquecer os Estados. E, portanto, tu de repente tens aqui empresas, fundos de investimento, consultoras que conseguem navegar este mundo transnacional de uma maneira que os Estados não conseguem, não é? Os Estados pobrezinhos estão cada um deles está circunscrito à realidade. Há Estados que conseguem navegar o mundo transnacional. Há Estados muito pequenos que mas até em França se fala disto, não é? Até em França eu não quero exagerar esta narrativa, porque os Estados, como se tem visto, aliás, nos últimos anos, continuam a ter muito poder. Mas é verdade que há aqui uma captura do Estado de uma maneira que não é, no limite, eu não acho sequer que seja liberal, não é? Sim. Percebes o que eu quero dizer? E eu gosto de separar aquilo que é o capitalismo daquilo que é o compadrismo. Há pouco tempo, numa comissão qualquer, dizia essa piada, a certa altura concordei com a Mariana Mortágua em relação a um conjunto de coisas de subsídios que o Estado estava a dar a um conjunto de empresas que estavam demasiado próximas do poder político, e disse-lhe, pronto, nós concordamos com isto porque somos ambos contra o capitalismo de compadrio. Mariana por ser contra o capitalismo e eu por ser contra o compadrio. Foi exatamente isso. E é verdade, quando ataca o capitalismo de compadrio, o alvo final é o capitalismo, não o compadrio necessariamente. E sim, eu tenho uma forte aversão ao compadrismo e à forma como as empresas influenciam para estarem mais próximas ou para receberem algum tipo de benefício do Estado. Acho isso terrível. E é um problema grande em Portugal, não é? É um problema enorme em Portugal. Eu posso dizer, nós como
deves imaginar, até devemos ter algumas pessoas que gostam de nós nos fundos de private equity e por aí fora, pessoas que percebem de economia, percebem de competitividade e por aí fora. E há pouco tempo entrei em confronto com essa malta quando comecei a ver que vou receber imensos fundos do PRR, de repente metade do nosso mercado de private equity vai ser fundos do Estado, no setor que devia ser o setor de ponta a querer ir buscar capital lá fora, completamente independente do Estado. Isso já está a concorrência, sim. Não pode ser, vocês têm que ser os gajos que não dependem do Estado, que não querem saber do Estado para dar. Mas de repente aparecem 500 milhões de PRR para dar às private equities, ou eu me candidato, ou vai o meu concorrente candidatar, portanto vamos todos ali buscar. Sim. Cada um vai buscar 50. Absolutamente. Por isso é que eu uso muitas vezes aquela frase do pró-mercado, mas não pró-negócios. Isso, não é ser contra os negócios, mas é ter uma postura neutra, não é? Exatamente. Eu sinto muito mal, porque muitas vezes somos erradamente acusados disso, de ser pró-negócios apenas por estarmos a defender o mercado. Eu tenho uma teoria, já te digo, e os resultados do mercado. Porque se nós fôssemos pró-negócio, ou seja, defender os interesses das empresas, nós não defenderíamos, por exemplo, nós não estaríamos contra a injeção de dinheiro na TAP ou na EFASEC. São negócios, não é? Estaríamos a defender essas empresas, enviem mais dinheiro, ou injeção nos bancos, estaríamos a defender. Mas depois dizem, mas tu disseste que os lucros da Galp não foram à custa das pessoas que estão a pagar mais pelos combustíveis. Porque não foram. Porque não é esse o resultado. Não é? Quer dizer, a Galp tem grande parte da subida dos lucros foi da exploração que fazem fora do país, e o preço do petróleo, a Galp não tem qualquer controle sobre o preço do petróleo. Simplesmente, se o preço do petróleo sobe, eles tentam explorar mais petróleo para vender. E se amanhã a Galp fosse mal gerida, em vez de lucros tivesse prejuízos, e o Estado decidisse que queria meter lá dinheiro para salvar aquilo, nós seríamos contra. Eu seria o primeiro a vir dizer contra isso. Portanto, eu sou a favor dos mecanismos de mercado. A Galp tem um problema que é, das 3 áreas onde está, há uma em que é monopolista, e aí, 50 mil, existe um problema que é no midstream da refinação. Mas na exploração de petróleo, é uma empresa como todas as outras que tem postos de petróleo e que vende no mercado internacional ao preço que o mercado internacional determina. Na distribuição de combustível nos postos, nós sabemos que as margens são relativamente pequenas, estava a falar 10 cêntimos, 12, 13 cêntimos, e eles vendem mais caro porque têm a marca, mas tens essa e depois tens uma PRI ou do Intermarché não sei o que ao lado que vende a menos 10 ou 15, quem quiser pode ir lá, portanto não tem esse tipo de controle. Exceto nas autostradas. Exceto nas autostradas. Mas porquê? Porque nas autostradas não há concorrência. Exatamente. Não há concorrência. Aliás, fizeram, quanto a mim, uma das piores coisas foi pôr aqueles anúncios com os preços. Isso é a teoria dos jogos, outra vez. Não é? Retirou qualquer incentivo a qualquer um deles baixar o preço. Porque sabe que se baixar 1 cêntimo, o outro também baixa 1 cêntimo, que aparece logo ali. E permite comunicar, não é? Exatamente, permite comunicar através daquilo. Acho que foi um erro. A pessoa que na altura lançou isso foi meu professor de Economia na Organização Industrial no meu doutoramento, e tivemos uma grande discussão sobre isso. Há benefícios disso e há problemas com isso, mas eu, por exemplo, saio sempre. Eu faço muitas vezes a 1, como deve se imaginar, e muitas vezes a meio tenho que meter combustível. Saio sempre em Fátima, ou assim, um sítio que sei que há um posto de combustível ao lado da saída, meto lá por menos 10 ou 12 cêntimos. Depois continuo. Para quem está a ouvir, se calhar desviamos um bocadinho do assunto. Fica-se a perceber que os deputados não ganham assim tão bem, têm mesmo que sair bem. Ninguém ganha bem em Portugal, nós apesar de tudo temos mais sorte por grande parte das pessoas. Sabes que eu acho que, e tenho muita curiosidade em saber a tua opinião sobre isto, eu acho que um dos desafios de um partido liberal em Portugal é precisamente que, como nós não temos uma cultura liberal, ou por outra, não temos uma cultura amiga da liberdade económica, tendencialmente, pelo menos na fase inicial, e provavelmente esse é o vosso grande desafio, é conseguir passar essa fase, os principais defensores são os pró-business. Ou seja, certo, são pessoas que ou têm empresas ou trabalham em empresas, quer dizer, têm um interesse que é perfeitamente legítimo, atenção, não é? Mas se tu tiveres uma empresa, há aquela frase, eu não sei de quem era esta frase, eu quero concorrência nos meus fornecedores e quero monopólio. Claro. Toda a gente quer isso, não é? Ou seja, porque às vezes também há essa confusão. Quer dizer, é óbvio que um empresário não quer concorrência no mercado em que está, quer concorrência nos fornecedores para ter o preço mais barato, não é? Mas não quer concorrência no mercado que está, quer dizer, ou por outra, pode ser uma pessoa moralmente superior e desejá-la, mas está a ir contra a carteira dele, não é? Portanto, e eu acho que num país que não tem essa cultura, tem mais do que tinha há 20 anos, claramente, por educação, porque as pessoas viajam, mas num país em que não tem essa cultura, isso é um desafio grande, não é? Que é saltar desse core de apoiantes para
uma massa mais larga que no fundo consiga dissipar isso e que consiga, quer dizer, eu estou a dizer isto do ponto de vista como eleitor, que claro que eu confio nas tuas boas intenções, como é lógico, não é? Mas que no fundo que consiga evitar que isso depois também se traduza em políticos, porque quem apoia influencia, não é? Isso faz parte. Eu acho que nós temos a felicidade de ainda estar numa fase em que existe alguma pureza ideológica e não nos deixamos influenciar por isso. E este exemplo das private equity é fantástico, porque obviamente tenho muitos amigos nesta vida, conheci muita gente daí, que obviamente tinha algo a perder com a minha defesa, com a forma como eu me opus às injeções de capital nas private equity, algo recente. Estávamos a falar do programa Consolidar, se fores procurar, verás intervenções minhas bastante agressivas em relação a esse programa e mesmo em relação ao CIFID. E obviamente as pessoas vêm ter comigo e têm as suas razões para achar que isso é justificado, mas percebem porque é que a minha coerência ideológica exige-me ser contra aquilo que é o interesse de algumas dessas pessoas. E aí não tenho tido qualquer tipo de questões, não sinto de todo essa pressão, e se a sentisse não reagiria a ela. Obviamente ninguém iria conversar que reage, claro. Mas honestamente eu preferia não fazer política do que ter que reagir a essas coisas, até para poder ter emprego mais bem pago fora daqui. Agora, a questão cultural que eu acho que é importante, e isso leva-nos a uma coisa que é, eu acho que grande parte do nosso esforço enquanto liberais é convencer as pessoas de algumas mensagens contraintuitivas do liberalismo. Por isso é que eu acho muito mais importante a componente pedagógica, e acho que o partido e todas as organizações que estão a aparecer mais liberais por aí têm esse papel muito importante, porque a mensagem liberal, frente do liberalismo económico, em muitos aspectos é contraintuitivo. Tentar que as pessoas percebam isso, e acho que o sucesso do liberalismo em Portugal vai depender muito mais disso do que de outras coisas que normalmente se fala mais mediaticamente, dos líderes e das caras e não sei o quê. Eu acho que vai depender muito mais disso, porque temos uma cultura fortemente iliberal. Eu gosto de dar aqui este exemplo, porque este exemplo para mim foi dos mais chocantes quando cheguei à Assembleia da República. Eu há uns meses pedi nas minhas redes sociais para que as pessoas dissessem qual foi a multa mais estúpida que tu já recebeste, a burocracia mais estúpida que já recebeste, e pus a equipa a trabalhar um bocadinho no feedback que recebemos e também eles próprios a procurar na lei as coisas mais estúpidas, as obrigações mais estúpidas que resultam em multas às vezes de milhares de euros, que ninguém em consciência, se não existissem, as iria propor. Eu acho que ninguém exigiria esse tipo de coisa. Encontramos as coisas mais estúpidas. A obrigação de bidé, na altura, ficou famosa. Mas outras ainda mais estúpidas, como uma coisa que existe desde os anos 70, que é a obrigação de colar no posto de trabalho que as empresas têm, o contrato coletivo de trabalho, as novas vagas que a empresa abra. Das coisas que ninguém cumpre, não é? Tem que cumprir, porque se for lá a fiscalização, eles pagam multas de milhares de euros. Mas que ninguém quer saber de nada disso. E eu levei aquilo e disse, isto vai passar tudo, quer dizer, ninguém do seu perfeito juízo vai sequer. Acho que grande parte dos deputados nem sequer sabia que aquelas obrigações existiam. Sim, imagino que não, sim. E passaram duas coisas. Foi a das portagens, que eventualmente ainda vai mudar muito a especialidade, e aquela obrigação de pôr o texto a dizer que um número começado por 2 é de uma rede fixa, a eliminação dessa obrigação, porque é uma obrigação recente, que apareceu numa diretiva qualquer. Mas vi ali partidos a defenderem com afinco a obrigação de colar em papel o contrato coletivo de trabalho. Alguns na empresa. Eu perdi a paciência. A altura perguntei-me, se isso é tão importante assim, digam-me, onde é que no vosso posto de trabalho se está colado? Estavas a falar de alguns deputados que estão cá há mais de 20 anos. Onde é que está? Ninguém sabia. É uma obrigação de tal maneira importante que ninguém sabia se ela sequer era cumprida na Assembleia da República. Isto é uma questão cultural. Que retirar aquele papel, retirar a obrigação daquele papel, é um ataque aos direitos dos trabalhadores. Um direito que nenhum trabalhador quer saber, ninguém sabe, ninguém quer saber daquilo para nada. Mas de repente a ACT faz uma fiscalização a uma empresa que existe há 3 meses, e a empresa desgraçada não sabia daquela obrigação e tem que pagar uma multa de 2.000 ou 3.000 euros. Quando se e muita gente que tem empresas legislou sobre os salários, também nos gozaram sobre isso, que foi uma das coisas que encontramos ali, alguém nos enviou, que é de repente os técnicos de solário têm que colar na parede os seus diplomas. Mas vocês querem que os técnicos de solário não sejam... Não. Os médicos não têm o diploma colado no seu gabinete, os arquitetos não têm, nenhum técnico é obrigado a ter isso. Porquê é que aqueles são obrigados a ter isso? Porquê é que, mais uma vez, porquê é que é obrigatório o bidé? É uma coisa ridícula, não tenho bidé em casa, estou em cumprimento, acabo de perceber. Muitas pessoas tiram, não é? Depois do licenciamento estar feito, tiram porque não querem, e hoje em dia, nas leis mais recentes para as reabilitações, eles já não obrigam a isso. Portanto, ainda é obrigatório na construção, mas note-se, é obrigatório na construção, mas ninguém se lembrou de tirar aquilo. Quando fizeram uma lei de novo para as reabilitações, já não puseram aquilo. Mas porquê é que se preocupam com isso? Preocupados porque
Nas novas construções, foi aquilo que falámos com pessoas, a inclusão do bidé entre o espaço e não sei o quê, aquilo custa entre 1.000 e 1.500 euros. Agora, imagina o que é existir uma obrigação de ter uma peça de porcelana em casa que custa, numa casa nova, 1.500 euros. De repente temos 20 mil casas novas, estamos a falar de uma despesa de 30 milhões de euros por ano que se faz por inação. Pronto, a ideia é uma palavra engraçada e as pessoas acham ridículo, mas é 30 milhões de euros que se gastam por ano por nada, percebes? E esses requisitos vão alargando e nunca encolhem, não é? Ou seja, tu não fizeres nada, vai crescendo. Por exemplo, um T1, segundo o Regeu, tu num T1 podes ter um quarto de uma determinada dimensão, mas se tiveres um T2, aquele quarto principal já tem que ser maior. Não podes construir um T2 com o mesmo tamanho de um T1 mais um quarto. Não, tudo o resto também tem que ser maior. Eu até entendo que haja justificações para isso, mas também devemos deixar à liberdade das pessoas poderem construir casas mais pequenas, se assim o entenderem, ou maiores. Mas existe uma cultura de restricionismo, em que não se acabam com leis, em que só se criam novas leis, porque existe essa cultura de que retirar leis é retirar direitos, quando muitas vezes retirar leis é devolver direitos. Sim. E eu acho que é mais do que isso, é uma aversão à incerteza, isso até está estudado. Havia uma coisa que eu não queria deixar de falar contigo, que eu acho que é a minha principal oposição à iniciativa liberal e aos liberais, muitos liberais em Portugal. Até é mais aos liberais do que à iniciativa liberal, porque eu acho que um partido, enfim, como o nome indica, é uma parte e um partido tem que ter uma mensagem. Portanto, no fundo, até é mais uma oposição aos liberais do que ao partido, que é, eu, como sabes, sou todo a favor, ou pelo menos em grande medida a favor de liberdade económica, mas os liberais em Portugal muitas vezes enfatizam muito a liberdade económica e enfatizam muito pouco ou quase nada um problema que para mim é igualmente importante em Portugal, se não mais importante até porque está na origem, que é a questão da desigualdade. Quando eu digo desigualdade, é desigualdade de oportunidades, embora ao medirmos a desigualdade de facto, são coisas diferentes, e importa salientar que são coisas diferentes, mas não erramos por muito. E aqui não tem a ver com o debate, que eu acho um debate interessante do ponto de vista filosófico, se há ou não um problema da desigualdade, se é um problema em si mesmo, ou se tu queres eliminar a pobreza, é um debate interessante. Mas o que eu acho que muita gente não percebe é que a desigualdade é um problema a vários níveis. A desigualdade num país como Portugal é um problema a vários níveis. Primeiro, é um problema de ordem prática, porque se tu não tens igualdade, ou seja, se as pessoas não têm igualdade de oportunidades, não têm acesso à educação, não têm acesso a oportunidades, a liberdade económica por si só não chega. É verdade que a liberdade económica, em alguns aspectos, contribui para nivelar o terreno. Mas não é suficiente, porque há outros que são extra-mercado, extra-económicos, não é? Portanto, não chega só a liberdade económica. Depois há outro aspecto interessante, que é pouco referido, e a investigação mostra isso de maneira muito clara, que é sociedades muito desiguais, como é Portugal historicamente, são sociedades mal governadas. Porquê? É um círculo vicioso entre desigualdade. A pool de escolha de líderes é mais pequena porque está tudo dentro de uma elite, que é o que acontece em Portugal. É um jogo vicioso entre má governação, corrupção, podemos chamar-lhe, para usar um termo simples, e desigualdade. Tens desigualdade, tens menos gente, as pessoas capturam o poder, se capturam o poder tu não confias, e portanto gera um ciclo vicioso em que desigualdade gera corrupção, corrupção gera mais desigualdade. Depois o que as pessoas começam a exigir ao poder político é bens particularistas, não é? Ou seja, queres uma pensão, porque tu não acreditas que o partido que está no poder vai, se propuser a fazer reformas, tu não acreditas, porque eles são todos uns corruptos. Se eles disserem que vão aumentar a pensão, sim senhor. Não é? Portanto, tens aqui um problema que é muito difícil de resolver sem resolver essa questão da desigualdade. E, por exemplo, uma das questões aqui, isto é mais visível, tem precisamente que ver com o apoio às medidas de liberalização económica. Isto está estudado. Nos países com muita desigualdade, as pessoas são muito mais avessas a, por exemplo, medidas de liberalização do mercado de trabalho, não é? Porque se tu não confias, não é? Se tu achas que o plano de jogo não está nivelado, tu não queres ficar descalço, não é? E isto em Portugal é uma coisa que tu vês até em pessoas que têm bons empregos. As pessoas têm muito medo de perder o emprego. Isso. Têm muito medo. E, portanto, se tu não corrigires este problema, claro que este é um problema que não se corrige. Quer dizer, quanto a mim, a minha receita é, tu para corrigires o problema da qualidade institucional em Portugal, tens que ir por duas vias. Tens que ir pela via da reforma, ou por três vias, se quiseres. Tens que ir pela via das políticas, e nós falámos muito, ou seja, políticas económicas, por exemplo. Tens que ir pela via das reformas institucionais, mas também tens que vir por esta via que é mais poderosa de todos. Atua muito mais lentamente, ou como é óbvio, não é? Tu não vais reverter esta desigualdade estrutural do pé para a mão, mas tu não vais conseguir criar uma sociedade bem governada sem reverter isto, não é? Porque tu tens aqui uma espécie de ciclo vicioso. E depois as pessoas não tens mais capital social, as pessoas não confiam, quer dizer, tu não consegues. E eu vou começar a ir pelo fim, que é uma coisa com a qual eu concordo, que a elite em Portugal tende a recompor-se a vir das mesmas famílias. Tu vais às direções executivas das grandes empresas e reconheces os apelidos todos, de um lado do outro. Vais precisamente aos grandes grupos parlamentares e reconheces apelidos de alguém que do pai, do tio, do irmão, que esteve na política também. Portanto, as elites não se tendem a reciclar de geração para geração.
E isso é um problema. E isso é um problema porque se autoalimenta, porque a partir de certa altura as elites desconfiam de tudo o que vem de fora. Na altura, em 2019, houve muitas razões para eu querer sair da liderança do partido e que o João depois assumisse, e uma delas foi eu ter sentido que eu, vindo de fora, não teria sido tão bem aceito pela elite, que depois determina a forma como o partido é tratado. Os jornalistas, a elite jornalística e por aí fora, e já tenho tido algumas experiências, não vou dizer os nomes, mas de pessoas que sinto que vieram de fora dessa elite, que acabaram por não ser tão bem tratadas como podiam, mesmo que algumas tenham tido sucesso, como foi, por exemplo, o caso Cavaco e por aí fora. Portanto, eu alinho completamente com isso. Acho que temos uma elite muito fechada de poder que se vai repetindo de geração para geração. Não concordo com outra parte, que é, acho que o liberalismo é a forma de romper com esse ciclo. E é a forma de romper com esse ciclo por várias formas. E esse ciclo rompe-se com a questão da educação. É um dos pilares mais importantes para isso. Mas educação é Estado, não é? E educação é Estado... Não tem que ser o Estado a fornecê-la, mas tem que ser o Estado a ter uma política pública. Assim. Pelo menos até certo nível tem que ser o Estado a financiar a educação. Agora, a forma como esse serviço é prestado também vai influenciar o acesso que cada um tenha à mobilidade social. E a forma como o Estado fornece esse serviço não incentiva a mobilidade social. E aqui tenho uma experiência pessoal muito clara nisso. Eu andei numa das piores escolas do país, que ainda hoje é uma das piores escolas do país, que era desenhada para que os alunos cumprissem a escolaridade obrigatória, não era desenhada para enviar alunos para a universidade. Aliás, na minha turma do 5º e 6º ano entraram 5 na universidade, nós éramos para 27, e foi o recorde daquela escola, nunca tinha acontecido. Entrarem 5 alunos, normalmente, se entrava 1, na maior parte das turmas era 0. Eram alunos que iam até ao 9º ano e até ao 12º ano, se fossem bons, e a universidade era muito raro. E que era desenhado para isso. E se aqueles alunos daquela região onde eu cresci quisessem ir para outra escola que tivesse um modelo diferente, não podiam. E essa diferença existe ainda hoje nas escolas públicas. Nós temos escolas públicas brutais, principalmente em Lisboa e no Porto, escolas públicas brutais, que são muito melhores do que algumas privadas, muitíssimo melhores, com projetos pedagógicos fantásticos. E depois temos escolas noutros locais que são muito, muito más, que são desenhadas mesmo para encostar lá os alunos durante muitos anos. E isto não é mobilidade social, porque depois o aluno é influenciado por aquilo que está à sua volta. Na minha escola, ser bom aluno era uma coisa má, era algo cultural, quer dizer, era mau ser bom aluno, e essa cultura influenciou muitas pessoas que eu sei que eram brutalmente inteligentes e que deviam ter tido outro tipo de carreira, e hoje têm profissões que não estão ao nível da sua capacidade intelectual por terem ido para aquela escola. E por isso é que a liberdade de escolha é tão importante, por isso é que eu acho que a concorrência de projetos pedagógicos é tão importante, que permita aos pais e aos próprios alunos escolherem onde possam estudar. Vai resolver tudo? Não vai. Vai continuar a haver pais que têm a decisão errada, que vão tomar a decisão errada, certo. Mas, havendo financiamento do Estado, com o que nós concordamos, a prestação dos serviços de educação poderia ser feita de outra forma, com mais autonomia e, acima de tudo, com liberdade de escolha. Continuaria a haver diferenças entre escolas, continuaria a haver alguma diferença. Isso ditaria que uma pessoa que nasce no meio pobre tinha exatamente as mesmas condições do meio rico? Não. Isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Mas permitiria a mais pessoas. Eu tive esse exemplo porque na minha área tinha essas duas escolas que eram basicamente lado a lado. Nem havia a questão de ser mais próxima da casa, era lado a lado, só que pessoas que tinham crescido num certo meio tinham que ir para uma, e pessoas que tinham crescido no outro meio iam para uma escola natural. A 500 metros. Nós não tínhamos cantina na nossa escola, nós tínhamos que ir comer àquela escola. Portanto, para ver o quão perto as duas escolas era, nós tínhamos que ir lá comer, mas não podíamos ir para aquela escola. Lá perto havia a escola de Santa Maria de Lamas, o Colégio de Lamas, que é perto de Espinho, não é muito distante, que era uma escola privada, mas com contrato de televisão, que estava aberta a toda a gente num meio relativamente pobre, que é dos operários, da cortiça e por aí fora. E a quantidade de pessoas que lá iam para a universidade era muito maior. E estávamos a falar de pessoas que vinham do mesmo meio social que nós vínhamos. Porquê? Porque os pais podiam escolher um projeto pedagógico diferente. Havia uns que tomavam a decisão errada e só porque estavam mais perto da outra escola punham os alunos nessa escola que era pior. Havia, é verdade. Não criou uma igualização para todos. Mas houve miúdos pobres que, por terem acesso a um projeto pedagógico diferente, porque os pais preocuparam-se com isso, hoje têm uma vida muito melhor do que a que tinham. E isso para nós é importante e acho que só nós é que defendemos isso. Depois, há uma outra questão que muitas vezes é vista como promotora da desigualdade e que eu acho que não é.
que é a questão da taxação do rendimento. Quando se fala na taxa única, mas vocês querem promover a desigualdade. Mas isto não é a promoção da desigualdade. Imaginemos que temos uma corrida de 5 km, em que alguém começa 500 metros à frente, outra pessoa começa 1000 metros à frente e outra começa da linha de partida. São os mais pobres. Limitar a velocidade a que as pessoas podem correr promove ou demove a desigualdade. Eu acho que promove a desigualdade, porque se tu começas atrás e não podes correr mais depressa, então vais ficar sempre atrás. Começas atrás porquê neste exemplo? Imagina que tu és filho de uma família pobre, começas a tua vida do zero. Sim, começas atrás porque não tens património. Não herdas nada, não sei o quê. Pô, e alguém herda 500 mil euros. Começa 500 metros à frente. Certo. Ok? Mas estás a ir direitinho à pergunta que eu te queria fazer. Pronto. Se alguém começa 500 metros à frente e alguém está 500 metros atrás, se dissermos, vocês só podem andar a passo, aquela pessoa vai acabar sempre à frente daquela que está atrás. A pessoa que começa 500 mil euros à frente vai acabar sempre à frente. Porquê? Porque só podem andar a passo. Portanto, tu achas o rendimento é um fluxo. Portanto, é a velocidade a que nós andamos. Pá, eu tenho aqui o meu exemplo pessoal. Quer dizer, eu tive uma promoção de social porque pude trabalhar em países onde não pagava uma taxa de IRS de 50% para o salário em que tinha. Porque senão, estava ali atrás ainda. A única forma que eu tive de alguém que começou do zero, que teve que pedir um empréstimo para a primeira renda, de chegar aqui e ter dinheiro para comprar a própria casa, algo que basicamente me coloca entre os sortudos desta vida, alguém que não tem que pedir um empréstimo para comprar uma casa, foi esta possibilidade de andar mais depressa, de ter um rendimento e desse rendimento não ser tão taxado. Quando nós taxamos de forma agressiva os rendimentos do trabalho, aquilo que estamos a dizer é: tu que só tens trabalho para dar, que a única forma que tens de subir na vida é através do teu trabalho, se tu tiveres sucesso, nós não te vamos deixar crescer. Nós não te vamos deixar subir na vida. Isso também é uma forma de mobilidade social, de promover a mobilidade social. Ainda bem que tu falaste disso, porque eu tinha uma pergunta que já me esquecia, que está exatamente relacionada com isso, que é: tu, infiro então do que tu disseste, que tu és defensor de um imposto sobre o património. Vamos dizer assim, em Portugal, infelizmente, quando se fala em mais um imposto, não é em substituição de, mas é apenas em adição. Sim, mas pronto, neste caso em substituição. Vamos dizer assim, se neste momento houvesse imposto sobre património e o nosso IRS, aquilo que eu lutaria para descer era o IRS e não o imposto sobre património. Há vários obstáculos práticos a um imposto sobre o património que faça esse tipo de nivelação, mas eu acho que um liberal deve defender não uma nivelação absoluta, é indesejável até por outras razões, acho que teria várias desvantagens sociais a prazo, mas não é justo que tu partas muito à frente nessa corrida porque os teus pais eram ricos e a outra pessoa não parta, não é? Vamos dizer assim, eu nunca vou aos microfones defender qualquer tipo de imposto, até por uma questão de imagem, mas se me apresentassem um pacote em que introduzia-se um imposto sobre heranças e essa receita reduziria o imposto sobre o rendimento, eu assinava por baixo. Se tivesse a certeza que uma das coisas transferia para a outra, assinaria por baixo. E se eliminasse, se pusesse um flat tax no IRS e tivesse um imposto sobre a riqueza que fosse maior do que o... Maior? Maior porque tens aí um grande desequilíbrio, é um facto, não é? Existe. A minha questão é que os impostos sobre a riqueza e, portanto, sobre as heranças são, em teoria, mais apropriados do que os impostos sobre o rendimento porque não criam desincentivos. Exatamente, sim, pois tem essa questão. Os impostos sobre o rendimento cria. O imposto sobre a propriedade e sobre as heranças tem um problema, que é muito mais difícil de executar. É, exatamente o que eu estava a dizer. Tu tens uma propriedade, uma casa... Não, cara, é uma pergunta euros, filosófica, percebes? só, porque do ponto de vista prático não é por acaso que os Estados usam muito mais É muito mais fácil cobrar um fluxo do que cobrar uma questão. Mas, por outro lado, por exemplo, o imposto sobre heranças não tem os mesmos problemas de desincentivo à atividade económica que o imposto sobre o rendimento que tem. Nós, até hoje, não podemos impedir-nos de morrer, portanto, pronto, não vamos deixar de morrer porque o imposto é mais alto sobre as heranças, não vamos deixar de produzir o que quer que seja, mas note-se, e eu falei aqui da mobilidade social e sou uma pessoa que não vai herdar, não herdou nada, mas às vezes é importante dizer uma coisa, e eu concordando com essa perspectiva, há aqui uma questão importante, que é: a herança não é um direito dos filhos e não deve ser visto como isso. É, acima de tudo, um direito dos pais. De um pai que quer que o filho tenha uma vida melhor e que, portanto, não consome aquela parte. Certo. Sim, tens aí uma tensão entre o... Por isso é que eu acho que a herança é uma espécie de consumo. Eu posso consumir, comprar um conjunto de bens de consumo e pagar um IVA de X, ou posso, daquilo que eu tiro benefício, é deixar este dinheiro ao meu filho para que ele tenha uma vida mais descansada, e também pode fazer sentido cobrar um imposto porque é um tipo de consumo. Aceito isso. Agora,
O que aconteceria em Portugal se se introduzisse algo desse género era precisamente para além do IRS alto. Não, isso é outra questão. Claro, isso é outra questão. Por isso nunca me vais ver a defender isso. Sim. Deixa-me voltar à questão da educação e da igualdade de oportunidades para fechar. Porque eu não concordo contigo naquele último ponto. Eu concordo contigo que é desejável mais concorrência nas escolas e mais autonomia das escolas, completamente de acordo. Já fiz 2 ou 3 episódios em que se falou disso e é um ponto em que eu estou completamente de acordo, até porque eu próprio tive essa experiência. Enfim, tive a sorte de não andar em mais escolas, mas tive pude ao mesmo tempo ver o que essa falta de autonomia provocava. Agora, a questão é esta. Para tu teres uma escola que faça essa promoção de igualdade de oportunidades, tu vais ter que... Primeiro vais ter que aumentar o financiamento às escolas. Não quer dizer que seja proporcional. Tu dir-me, não, mas pode ser feito de maneira mais eficiente. Claro, mas vais ter de aumentar e vais ter de fazer outra coisa. Aliás, vais ter de fazer mais 2 coisas. Vais ter de ter um Estado intervencionista, porque a concorrência é boa para alguns aspectos da escola, mas noutra não é. Por exemplo, as pessoas querem que os filhos estejam com filhos de pessoas da mesma classe social, não é? A maior parte das pessoas não quer que os filhos vão andar com... Estou a usar o argumento da autoridade, desculpa lá. Mas isso está mais do que estudado. Quer dizer, as pessoas não querem e é normal, porque tu queres que os teus filhos conheçam as melhores pessoas possíveis do ponto de vista das futuras oportunidades deles. E, portanto, isto é uma falha de mercado, no fundo. Sim. E, portanto, para corrigir essa falha de mercado, tens de ter uma intervenção do Estado, que neste momento não está a acontecer. E, finalmente, há outro ponto ainda, que é, para tu fazeres isto, tu ias precisar de não só ter um Estado mais interventivo, mas de o engordar um pouco nesta área. Não é engordar, mas no sentido de tinhas que reforçar a qualidade dos funcionários públicos que estão a tratar disto. Não, porque ias precisar de pessoas para planear estas políticas e, portanto, precisarias de contratar pessoas com qualificações capazes para fazer estas políticas. E estas 3, isto são 3 coisas difíceis de engolir para um liberal muito clássico, não é? Eu não acharia que isso é necessariamente obrigatório por uma coisa, que é a questão de eficiência. Hoje em dia o sistema é brutalmente ineficiente. Quando o ministro se orgulha de cada aluno no ensino público custar mais de 6.000 euros, há claramente ali ganhos de eficiência que podem ser obtidos. E nós vemos isso na saúde, por exemplo, quando se introduz uma gestão através de PPPs, de repente gasta-se menos dinheiro e tem-se mais serviços. E esses ganhos de eficiência seriam brutais para o ensino e permitiriam compensar eventualmente alguma despesa de regulação do sistema que eventualmente seria necessária, mas as despesas de regulação ao lado daquilo que são as atuais ineficiências parece que seriam bastante inferiores. Um sistema deste teria que ser muito bem montado, obviamente as escolas não podiam rejeitar alunos, teria que ser por sorteio, um conjunto de coisas que teriam que ser implementadas e isto seria sempre gradual, portanto íamos para um sistema em que se daria autonomia às atuais escolas, depois parte do financiamento decorreria da sua capacidade de atrair alunos e quando isso acontece há incentivos à melhor gestão. Portanto, não é uma questão simples, mas não ficaríamos pior do que estamos hoje. Eu acho que nós hoje ainda temos uma queríamos pior com o quê? Desculpa. Em termos de mobilidade social. Hoje em dia as escolas promovem alguma mobilidade social, mas qualquer sistema em que as escolas tivessem mais autonomia, em que houvesse liberdade de escolha, levaria a que se promovesse ainda mais. Mas isso eu estou de acordo. A questão da liberdade de escolha até certo ponto. Nós ainda temos escolas que, por estarem em determinados meios, têm oficinas. A minha escola tinha oficinas. Chamava-se mesmo. A minha escola no secundário chamava-se Industrial. Nós tínhamos 2 escolas secundárias em Espinho. Uma chama-se Liceu, ainda hoje, Liceu, e outra Industrial. Porque os miúdos que iam para a Industrial era para formarem-se das oficinas, a serem carpinteiros, não sei, e depois havia o Liceu, que era para formar os meninos que iam para a universidade. E isto ainda existe um bocadinho hoje no nosso atual sistema. Já não é tão mau como era na minha altura, mas ainda existe hoje. E eu quero que os alunos que querem ir para o Liceu possam ir para o Liceu, se é aquele o projeto pedagógico que querem. Há complicações, não é assim tão simples, admito. Admito que haja, voltamos ao princípio, que haja pontos neste raciocínio que estejam errados e que depois a implementação mostrava que estavam errados e que era preciso melhorar de outra forma. Admito perfeitamente que isso pudesse acontecer. Agora, que tendencialmente um sistema com autonomia e liberdade de escolha promoveria mais a mobilidade social, é algo que demorará muito tempo a convencer-me de contrário. E a questão dos pais? Não é sensível a isso? Sensível no sentido de o Estado tem que intervir, não é? Porque senão as pessoas não... Continuariam a haver escolas privadas. Quem hoje procura numa escola privada e esse ambiente selecionado, eu há pouco cabanava a cabeça, porque tomei a decisão há pouco tempo sobre se a minha filha iria para uma escola pública ou privada, e um dos motivos que me levou a querer que ela fosse para a escola pública
era o poder conviver com grupos diferentes, de pessoas não querer que ela numa escola privada estivesse exposta a só... E esse foi um motivo a favor da escola pública que eu fiz muita força, que era um dos principais. Portanto, não serão todos os pais, haverá alguns, mas eu percebo isso e eu tenho também essa visão. Mas há uma aprendizagem muito grande ainda hoje, eu sinto a aprendizagem de poder ter estado... Eu às vezes digo, eu só descobri que era pobre quando cheguei à universidade, porque todo o meu meio era muito mais pobre do que eu. Era mais pobre do que eu. Isso é sempre relativo, claro. E sentia-me bem, sentia-me de classe média. Quer dizer, quando os meus vizinhos viviam em barracas, eu tinha uma casa de tijolo e coisa, eu era classe média, para mim, na minha opinião. Sim. Só quando depois é que cheguei à universidade é que percebi que se calhar não era. Mas nunca me senti pobre. Mas essa convivência também me ajuda a perceber que essas realidades, hoje precisamente barracas já existem muito pouco no norte do país, aqui a sul já ainda existem mais, mas que são realidades, que são coisas verdadeiras e miúdos que lá está. E esses miúdos que vivem em barracas tinham pais, muitas vezes famílias destruturadas, mesmo com liberdade de escolha, na educação dificilmente chegariam lá. E é o que é. E é o que é. Estamos a falar de miúdos que às vezes chegavam à primeira classe sem saber falar, porque passavam o dia todo sozinhos, isolados, e por isso nem sequer conseguiam articular certas palavras. Eles iam para a escola com 5 ou 6 anos para aprender a falar, antes de ler, escrever, a ter vocabulário para além disso. Portanto, eu acho que conviver com essas realidades é algo que nos ajuda e que nos ajuda também a perceber, a pôr as coisas em contexto. Nós não falámos da questão da Índia, porque foi uma das experiências que me ajudou também a formatar politicamente. Mas conta, se quiser. Eu passei 6 meses na Índia, e viajei muito pela Índia, foi das experiências mais marcantes. Eu tornei-me viajando, gosto muito de viajar, estive em 72 países, em África, em Ásia, e não encontrei nenhum país que fosse tão diferente como a Índia. E uma parte dessa diferença, para além de algumas diferenças boas, a diversidade cultural, os cheiros, anda-se na rua, há um cheiro à Índia, né? O facto das vacas andarem para lá, de se vender especiarias por todo lado, há um cheiro forte à Índia que nos entranha nas roupas. Mas a questão da pobreza, uma absoluta miséria em vários pontos, mas foi um país que se desenvolveu. E uma coisa que eu aprendi na Índia e noutros países é que muitas vezes, até mais do que o nível absoluto de desenvolvimento, aquilo que em matemática se chama a primeira derivada contribui mais para o sentimento de felicidade das pessoas. Sim, claro. Que é o de sentirem que a vida para o ano vai ser melhor do que este ano, que daqui a 10 anos que a vida dos filhos vai ser muito melhor, e estar em economias dinâmicas. A certa altura estive nas Filipinas muito tempo também, em África, na Tanzânia, na Quénia, vi diferentes realidades de países brutalmente estagnados e países que estavam a crescer bastante, e independentemente do nível em que estavam, a primeira derivada marcava muito mais o espírito das pessoas do que propriamente o nível em que estamos, sendo que o nível é importante, não quero que o nível é importante, mas o nível até é o mais importante, não é? Mas isso é o que a primeira derivada é que influencia o estado de espírito. O estado de espírito é isso, pá. E vi primeiras derivadas muito, muito grandes, e depois chega a Portugal e a primeira derivada é 0. Exato. Não é? Nós estamos muito melhor do que as pessoas nas Filipinas ou quando eu estive ali noutros países, mas sente-se muito mais uma certa depressão aqui do que em países que até são mais pobres. Eu estive na Roménia em 2004, que havia um ânimo brutal, o país era miserável. Em 2004 eu estive em África muito tempo, 10 anos depois, e não via grandes diferenças entre aquilo que vi em África em 2014 daquilo que vi no interior da Roménia em 2004, 2005. Miserável. Mas a primeira derivada era enorme, estavam prestes a entrar na União Europeia, havia imensos investimentos, e isso sentia-se até nos estudantes universitários que queriam todos sair do país, que foi o que aconteceu, não é? Nós agora vamos poder ser felizes, vamos poder crescer, isso é importantíssimo, e por isso é que eu detesto aquelas ideias de crescimentos e da estagnação, e que temos que ficar estagnados e que não é um problema, estamos estagnados. A noção de que os nossos filhos podem vir a viver pior do que nós, é das coisas mais deprimentes que existe. A noção de que daqui a 10 anos podemos estar a viver pior do que vivemos hoje é uma coisa absolutamente deprimente. Portanto, esta primeira derivada, isso ensinou-me essa história essa viagem pela Índia, para além de todos os efeitos culturais que teve em mim, espirituais, de outra forma que não é para aqui chamar. Depois podemos falar em off, depois do microfone desligado, sobre aquilo que me mudou nessa altura. Para além disso, foi o entendimento da importância dessa primeira derivada em termos económicos. Sim. Boa, olha, eu ia dizer, ótima maneira para terminar. Exato. Não é muito otimista em relação a Portugal, mas é uma maneira interessante, pelo menos. Rapidamente, vais sugerir um livro, não é? Sim, eu iria sugerir um livro com o qual não concordo com tudo, mas acho que é uma análise muito crítica e muito interessante. É um livro recente,
recente do Fukuyama sobre o liberalismo e os seus descontentes. Aquilo lê-se muito rapidamente de uma ponta à outra, e para quem, como eu, tem como missão de vida divulgar o liberalismo e que tem essa coisa, olhar para as críticas ao liberalismo, para aquilo que são as principais falhas, é importantíssimo até para estabelecer o discurso e mudar. Recomendo isso a toda a gente, principalmente aos liberais, para entenderem de onde podem vir os principais pontos fracos. Sim, boa. Está relacionado com uma série de coisas que nós não falámos aqui hoje. Também, senão ficaríamos aqui a noite toda até... Exatamente. Carlos, obrigado. Muito obrigado. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.